Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Matheus Bump. Eu sou a Linara. E esse é o indefectível Fio Desencapado Cast. Hoje nós temos o prazer inenarrável de ter com a gente a galera da banda Passo Incerto, que a gente tanto fala aqui em todo episódio. Então, meus amigos, se apresentem para a nossa audiência, nome e função na banda, por favor. Sou o Chico Melodia, vocalista e baixista da banda Passo Incerto. Eu sou o Giovanni Boscato, guitarrista da banda. Sou o Leandro Schwartz, guitarrista da banda. E eu sou o Pedro Sartori, sou baterista da banda. E membro do Fio Desencapado Cast, né, Pedro? Aí nas horas vagas, concilia os dois. Antes de mais nada, eu preciso, por uma dívida, agradecer primeiramente ao Leandro. No primeira gravação, o Pedro forneceu o estúdio da banda Passo Incerto pra gente. E o Leandro ficou com nós a gravação inteira, botou a mesa de som, botou todo o esquema. Então, basicamente, dá pra dizer assim, ó, que se não fosse a Passo Incerto, de repente, não existiria Fio Desencapado Cast. Então, muito obrigado, Leandro, galera, pela Pedro, Imagina. pelo apoio que vocês deram no começo e continuam dando. Agora, pra abrir, então, vamos começar do começo, né? A história tem que começar do começo. Bom, Deus criou o mundo. Mas vamos um pouquinho mais pra frente, então. A história da banda. Como que vocês se conheceram? Como começou? Com aquela pergunta padrão, né? Começo eu, então. Eu comecei a treinar na antiga não, na verdade ela existe ainda, a tal da Performa Academia lá. E daí eu conheci a esposa do Chico. Depois, através dela, conheci o Chico e a gente começou a fazer um som. Eu já tinha trabalhado com o Giovanni alguns anos antes. E daí a gente começou a fazer uma bagunça de tocar violão e zoeira e risada. E a gente resolveu começar a compor alguma coisa. E daí a gente convidou o Giovanni a participar. Quando a gente começou a sair do papel algumas composições, aí a gente decidiu que a gente precisava arrumar mais membros para formar uma banda completa. Porque até então era só nós três, então é só corda, só barulho. Eu convidei assim, ó, de meio que... já que tu não tá tocando em lugar nenhum, o que tu acha de assumir o baixo de novo, Pedro? Porque o Pedro já tinha tocado comigo em outra banda muitos anos atrás e, pra quem não sabe, ele é primo da minha esposa. Então, nessa história toda, a gente se montou praticamente o núcleo da banda ali, e a gente convidou, então, o Kelvin, que foi o nosso primeiro batera naquele período. E assim se iniciou, de fato, a Passo Incerto. A memória, ela nos trai, porque cada um tem um prisma, uma parte da história, e é bacana que a gente consegue dividir isso também. Quando a gente começou a tocar, e depois chegou o Giovanni junto ali, nós éramos um trio de cordas, né? E a gente tentou em algum momento ali se inventar e reinventar, adicionar carrom, né? Eu sou o que toca violão pior dos três aí. Dos três aqui também, porque o Pedro toca violão melhor que eu. Violão, guitarra, ele toca melhor que eu. E então eu pensei assim, como é que eu posso agregar aqui no projeto, né? Vou cantar e vou tentar fazer alguma coisa de percussão. Então nós tínhamos alguma coisa de chocalhos, eggs, carrom, alguma coisa pra fazer, uma percussão pra começar a acompanhar. Chico, o carrom, pra quem não sabe que tá ouvindo... Carrom, pra quem não grande? sabe, é um carrão. É o carrom do gringo. Isso, da colônia. Ali no 40, ali só tem carão. Tem o carrom e a careta. A careta é que puxada por boi. O carrom é uma caixa acústica, geralmente é uma caixa de madeira, que faz o som um som mais grave para poder acompanhar. Ela tem alguns outros elementos dentro dela, mais complexa, mas basicamente dá a marcação da percussão. E com isso a gente tentou fazer uma banda mais completa, os três, né? Mas a gente viu que pela composição e pro lado onde estava indo a gente precisava agregar outras pessoas e levar isso para um projeto mais com a cara do rock, então com guitarras elétricas, com bateria e com baixo. Teve alguma mudança, que a gente sabe que isso aí acontece, né? Mudança de membros da banda, aconteceu alguma? Sim, o Kelvin, nosso baterista, ele é um multi-instrumentista. E é um prodígio, ele é muito jovem. Nós tínhamos uma visão da banda onde a gente ia precisar trabalhar muito para conseguir render algum fruto se fosse render alguma coisa. E o Kelvin estava com algumas, vamos dizer assim, com algumas outras situações. Nós éramos o 6º projeto musical dele e ele era simultâneo. Então ele desligava a chavezinha do rock, ligava a chavezinha do projeto de choro, das bandas marciais. Então ele é um cara que ele tinha já um futuro na música. E aconteceram algumas coisas ali na história dele. A gente estava com um pouquinho de dificuldade de conseguir ensaiar, mas porque ele também tinha uns projetos aí já em andamento
e com grandes perspectivas, né? E nós achamos melhor que era liberar ele, né? Liberar ele da banda, porque nós íamos exigir algumas coisas que ele talvez não conseguisse entregar, por questão do compromisso que ele tinha com os outros projetos, sendo que os outros projetos, naquela época, acreditamos que fossem mais importantes do que a banda. Esse foi nosso primeiro desligamento. A primeira troca, na verdade, não foi um desligamento, foi uma troca. E teve mais alguma? Jesus. Aí assim que o Kelvin acabou saindo da banda, o Pedro voltou pra base dele, que eram as baquetas, né? Voltou pra batera e daí eu fui escavar lá no Facebook e achei o César Lemos, que a gente sempre chamou de Jesus. Jesus F in Christ. Que Jesus, que no caso hoje não está entre nós. Não, Até um abraço pra ele também, pro Kelvin. Eu fiquei meio sentido quando eu vi que o Pedro meio que largou a bateria e foi pro baixo, assim, cara. Porque o Pedro é um demônio, né, cara? Eu sempre paguei muito pau pro Pedro. Mas vou te dizer, tu tinha que estar lá no momento que ele voltou. A cara da alegria da criança. Eu imagino. Aquela bateria surgiu em uma semana. Uma eu semana? vendi, cara... Não sei se deu uma semana. Não deu uma semana. Não, A gente foi A gente tomou uma a semana. decisão do Kelvin na segunda, a gente conversou com o Kelvin na terça, na quarta a gente conversou contigo, no sábado eu e tu descemos pra buscar as coisas. Tu levou 3 ou 4 dias pra já todas as coisas. Será, velho? Já foi na Pô, eu sei que eu vendi celular, que eu tinha um celularzinho melhor na época. Vendi celular, vendi um monitor TV que eu tinha em casa, ficamos sem TV em casa. Teve que fazer 3 boquete. Ué, mas isso aí foi de graça. Não foi aquela semana que sumiu o gato lá da casa. Cara, eu não sei, velho, juntou dinheiro, velho, brotou assim. ó. Mas O isso é bom. sorriso era de orelha em orelha. E foi uma oportunidade única até comprar o modelo da bateria, que quando eu era piá era tipo um sonho, assim, né? Um modelo, uma bateria gigante, com um monte de tambor e tal. Foi bem rápido, foi bem legal, porque, pô, bateria boa, nova. A gente desceu pra buscar ela em Canoas. Eu peguei a caminhonete do meu tio na sexta da noite. Aí, pô, Sexta da noite, entrei num buraco estacionando na frente da casa do meu pai. Que as prefeituras deixou um buraco lá. Tu conhece bem, né? Nossa, eu conheço bem Coincidência. buraco. Nossa. Aí já, puta merda, né, velho? Daí já tive que trocar o alto, peguei o da minha irmã. Na descida da serra, Outro buraco. outro buraco, velho. Cara, mas isso é estranho, porque não tem quase buraco e tu foi achar justamente um buraco, cara. Os dois que tinha na os serra dois que toda, tinha. velho. É tão bom as estradas, cara, que azar. Mas depois tudo certo, cara. Descemos, né? Pegamos a bateria, daí a gente foi voltando. Daí foi parando num lugar, pegar um pedal, foi parando no outro, pegar uma stand e não sei mais o que. Quando banquinho, voltou em não sei o banquinho. quê. Voltamos Paramos numa com- loja, prato e E não daí, sei o quê. daí os pratos, né? Daí paramos na loja, porque tem uns pratos, mas não tem aqui pra comprar, aquela marca é legal. Chegamos na loja, pum, tinha a marca, né? Daí eu disse, puta merda. Vou ter que fazer esse gasto. Daí eles, não, compra aí que a gente ajuda a pagar, isso aqui. Daí o diabinho aqui, né? Tá, vai. Vai. Cartão, vai. Compre. Compramos. Tá aí Compra até essa hoje, merda, né? Quer dizer, alguns estão até hoje, né? Alguns, Dois já deu PT, a dor no infelizmente. coração daquele China rachado. Mas pra Acontece, isso, né? velho? Essa é uma coisa que o pessoal talvez não saiba, mas a bateria é um dos equipamentos que talvez mais sofra... Mais sofre, É o né? que sofre mais dano, né? E pratos dependendo do modelo do prato, o jeito que tu toca, tu bate e acaba rachando, né? Aí dá uma dor no coração, né? Que tu vê aquele pratinho rachado assim, né? Faz parte. Deixa eu aproveitar o assunto. No ano passado, nós falamos dos ex-integrantes, e no ano passado nós tivemos aí a chegada, até foi pouco tempo que ele ficou conosco, mas o Rafael Subtil também, ele ficou no baixo aí, eu acho que foi questão de uns 2, 3 meses que ele ficou com a gente ali. O Rafael também é um cara que tem tá numa ascensão aí, trabalhando, estudando pra caramba, e ele acabou que a gente tava numa pegada ali no estilo, eu acho que foi alguma coisa dentro do nosso estilo musical que acabou que não fechou exatamente, mas é um cara super gente boa aí, que a gente acabou também, passou aí pela banda, né, a gente que também faz a referência para ele aí, que também a passagem dele agregou para nós aí, a gente quer deixar um agradecimento, um abraço, não só pro Rafael, mas também pro César e pro Kelvin aí, que foram os caras aí que passaram aí e com certeza nos ajudaram muito pra gente chegar aí onde a gente tá aí hoje. Tem que sempre lembrar de quem passou aí. E por que passo incerto? Isso aí até eu quero saber. Batera não Boa deu sempre pergunta. Eu tô perguntando, cara, por que passo incerto, cara? Eu não sei, eu tô lá brincando. Eu tô lá tocando. Eu ganho pra tocar, então eu não vou questionar, né, velho? A pergunta é boa, tu quer responder? Pode ser?
Não, na real, quando a gente começou a pensar em nomes, a gente tinha uma música que era do setlist da época, que era Monstro Incerto. Baseado nessa música e na ideia... verdade. Exato. E na ideia da idade dos velhos aqui, que eu já tô beirando os 40, esse aqui já tá quase lá, esse aqui já tá lá... 80. Teu cu quase lá. Já tá lá, mas longe, né? Longe. Se foder. Aí a gente pensou, o passo incerto seria os 3 velhos, daqui pra frente, dar um passo pra música. Que é um passo incerto. Muito Bom, Da gente muito bom. não saber o que vai acontecer e tentar a vida na música igual. Maravilhoso. Suspeitei desde o princípio. Eu imaginei que era alguma coisa desse tipo aí. Eu só fiz a pergunta porque o Pedro, ele pediu pra eu fazer. Ele ficou com vergonha. Eu mandei ele no tinha- Instagram Ele não lá na sabia que tinha caixinha. vergonha de perguntar. Eu mandei na caixinha de perguntas. Ele nunca quis perguntar no ensaio, né? Vai ficar chato, né? Mas por que passo incerto? Porra, tem 3 anos de banda e não sabe o nome dessa bosta. 3 anos, caralho. O cara, né, pensa. O cara viajando assim, né? Ah, mas sincero. E na verdade nem Não demorou certo. tanto assim, né? Por que será? A gente se reuniu aquela noite lá pra decidir que tinha que botar um nome. E em 2 horas a gente Decidiu. surgiu. Coincidência, né? Tem bastante coisa que aconteceu assim, né? Em 2 horas? 2 horas. Várias. Você vira a música, hein? Maria. Isso, Tem, exato. tem várias músicas que também foram compostas em 2 horas. Em 2 horas. Nossa. Tem algumas que em menos tempo. Quais são as principais influências da Passo Incerto? Cada um tem que falar uma pra fazer uma coxa de retalhos, né? Porque é bem variado aí. Cada um tem, né, de influência, né? Uma coisa que eu gosto muito, que tu pode perceber, é uma pegada bem do Metallica. Podem falar o que quiser do Lars. Mas ele consegue seguir bem a guitarra base do James, cara. Ele consegue preencher bem, ele segue junto. Isso é verdade. Tecnicamente, o cara é ruim, eu discordo, cara. O cara é um dos maiores bateristas de metal, aí influenciou uma geração. Escuta Até hoje. Atlas Rise que tu vai entender o que o Pedro tá falando. Escuta Black, né, do Injustice for All, cara. Sei lá, Call of Cthulhu, do Ride the Lightning. São pegadas que tu vê que ele tá inserido, a bateria tá inserida na base, na guitarra. São trechos em que tu vê que a bateria segue a música, sabe? Sim. Não fica uma coisa 100% fora. Uma coisa... Pra quem não é músico, pra te ouvir, uma assinatura clara do Lars em toda a história do Metallica é a caixa com um prato de Crash junto. Isso é verdade. Aquilo é clássico dos rolos dele. Aquela, se tu pegar e ouvir, por exemplo, um pedaço cantado, né, de Driving, ela tem a pegada bem do Metallica, assim, nos anos mais pop deles, né, nos álbuns do Load e do Reload. Aquelas viradas com chipô e caixa, né, é bem característico dele. Mas tem outras várias, Iron Maiden, por exemplo, que eu gosto muito do batera, Judas Priest. Bom, as maiores bandas da história, o cara sempre ouve, sempre se baseia nelas, né? Então eu sigo essa linha. Black Sabbath, Maiden, Metallica, alguma coisa Slayer que aparece nas músicas mais rápidas. Essa variação aí. É o que eu gosto de ouvir, que vai influenciando o cara desde piano, então... Eu sou um músico que eu comecei a vida musical tocando na igreja. Então, minhas influências na época foram, sei lá, Oficina G13, esse tipo de banda que era o que eu tinha de cover na época. Quando eu me mudei pra Caxias e quando eu conheci o Pedro, principalmente, que daí eu comecei a conhecer Black Sabbath, a ouvir com mais atenção Metallica, prestar atenção no Iron eu quase não ouvia, e lá na cidade que eu morava na época, em Três Coroas, não é uma banda que muita gente ouve. Então foram bandas que eu fui conhecendo pra cá. E daí tem a banda que me influencia mais hoje, Gojira e Black Label Society. Esqueci do Zeke, desculpa, Zeke, Ah. selvagem. E vocês, Chico e Boscato? O que me norteia, assim, qualquer das minhas participações que eu já tive, porque é difícil fazer alguma coisa de composição com esses dois monstros aqui do lado, né? Eu acho que a autenticidade e o que sai na hora, assim, sabe? Então eu tenho muita influência do punk e do hard rock dos anos 80, e eu acho que a autenticidade, assim, sem muita firula, é o que vem sempre em minha mente, assim. Ser o mais espontâneo possível, né? Mas não tem como negar, né? Pelo som que eu curto da guitarra, pelos os equipamentos que eu gosto de usar, é rock anos 80 e
punk, né? Punk porque eu sou preguiçoso, né? Não gosto de estudar. Então, tipo, é muito mais tranquilo de tocar. Porra, vai botar 4 notas nessa música? Não fode, né, cara? Aí tu vai tocar numa banda, por exemplo, que tem o Leandro, que ele já é chato por natureza, porque ele é perfeccionista, né? Imagina, E ainda toca, então tu te sente na obrigação de estudar, né? Tá, então tudo bem, vamos tocar uma coisa boa, de verdade, né? E não vamos tocar punk mais. Mas aí eu acho que é sempre isso aí, né? Eu escuto muitas nossas músicas, eu sou suspeito porque eu gosto do que a gente faz. Eu escuto às vezes 5, 6, 7, 8 vezes a mesma música e lá pelas tantas eu descubro, cara, mas isso aqui eu acho que veio disso. Então fica bem nítido, assim, a influência de todo mundo, assim, sabe? Na maneira que a gente toca. Essa ideia agora de gravar tudo junto, né? Foi o que dá mais espontaneidade na banda. E esquecer a história de fazer tudo certinho, metrônomo, que eu acho que tira a alma um pouco do rock, né? Eu acho que o rock tem que ser, né, tipo, pé na porta e afins, né? Mas eu acho que as minhas influências são basicamente essas, assim. Não tem como não falar. Iron foi minha primeira grande banda da vida, assim, quando eu pulei do Ray Charles, por exemplo, do ABBA, foi Maiden. E aí tem aquela influência, na minha época nós escutávamos rock na TV, né? Então nós comprávamos disquinho do Hollywood do cigarro, que tinha, assim, uma compilação de um monte de banda de hard rock, e aquilo ali foi onde surgiu, né? Só uma coisa, tu viu o Rock in Rio 85 na TV, né? Ali foi uma grande virada na minha vida, assim, foi ter assistido aquele Rock in Rio na TV, assim. Primeiro Rock in Rio. Ver o Oz, assim, na tela foi uma coisa que mudou a minha vida, assim. O cara era completamente louco, né? E aí eu me lembro da cena, assim, nós lá em Garopaba, sentado, assistindo aquilo na TV, tava eu, minha irmã e meu avô do lado, assim, meu avô olhava assim, esses caras são tudo doido. Eu digo, fica quieto, deixa eu ouvir. Sabe, foi um momento, aquilo ali mudou muito, acho que a vida de muita gente que participou daquele momento, né? E ali eu já escutava Maiden. Então assistir o Maiden ali foi impactante, mas ver o Ozzy e o Scorpions, aquele cara com aquele pingo de sangue na testa, assim, tocando até o fim da vida, cara, aquilo ali muda tudo, né? Um parêntese, eu não ouço as músicas da banda. Eu não aguento, velho. Sou eu que tô produzindo, eu que sento pra mixar. Explique, eu ouço exatamente. tantas vezes mixando, que eu não tenho vontade nenhuma de ouvir depois. Eu tô contigo, porque eu edito o Fio Desencapado Cast, mas depois é brabo eu ouvir um episódio de novo, porque eu já sei tudo. Eu sei até as coisas que não foram pro ar. Exato. Aí que tá. E daí, pá, eu não aguento, velho. Eu não aguento, eu não ouço depois. Eu habitualmente tenho ouvido as músicas, daí quando eu uso elas pra ensaiar, sabe? E era isso. Sim. Bom, talvez eu seja dos 4 aqui o que tem a influência mais adversa do rock, porque eu consegui, desde os anos 90 ali, beber de várias fontes, né? Desde o sertanejo dos anos 90, ouvi muita coisa, ainda quando tinha aquele sertanejo, não o que saiu do mato, aquele que era mais moderno, com as duplas que estavam na época, o Chitãozinho e Chororó, não, porque tem um sertanejo mais raiz, né? Isso, é. Que é os Tunico e Tinoco, aquela galera daquela geração. Mas tu pegar, por exemplo, ali Chitãozinho e Chororó, o começo lá do Bruno Marrone, Zezé de Camargo e Luciano, estourado, Leandro e Leonardo, quando faziam um sucesso, tem, assim, se tu pegar, tem um álbum melhor que o outro. Tudo muito bem produzido, muito bem feito, né? Os caras buscavam o que tinham de melhor para a época, e não foi à toa que estouravam no Brasil, numa época que não tinha que nem a internet hoje para fazer espalhar isso tão rápido. Tinha que chegar na TV e cair na graça do povo e fazer um negócio que era bom para todos. Então, tanto o sertanejo, o pagode teve a sua época também, mas eu, apesar de escutar o samba e o pagode, não tenho tanto a influência deles assim para minha parte musical. Mas eu vejo que o sertanejo dos anos 90, o rock dos anos 90 influencia bastante, né? O rap, o hip hop, escutei muito também. Então tem uma salada de frutas musical ali que se pegar a playlist do Chico, é um pandemônio, cara. Tu vai escutar Racionais, Facção Central, tu vai escutar o Zezé de Camargo, o Chitãozinho e Chororó, tu vai escutar a Sandy no projeto solo, tu vai escutar o Guns N' Roses, o Iron Maiden, o Metallica, o Rammstein, tu vai escutar de tudo e mais um pouco. Então a minha influência ela foi composta desses caras, aprendendo a tocar violão ali na revistinha, então com muita música popular brasileira, né? E depois aí poder passar para a parte com mais acesso à internet, conseguir conteúdos internacionais, um rock internacional, e a gente conseguir escolher um pouquinho mais o que. Mas a minha primeira grande banda de rock foi o Guns N' Roses,
o DVD Use Your Illusion, aquele ao vivo lá em Tóquio, 92, aquilo lá pra mim foi a grande virada lá com 14 anos, que eu vi o Slash fazendo aqueles puta solo do cacete, cara. Isso aí é a música, o Patience, Don't Cry, e essas são as músicas que mais marcam, né? A melodia vem dali, aquele solo composto, um pouco mais alongado, com as notas para trazer emoção pra galera, aquela balada rock, foi o que me influenciou bastante. E claro, aí depois só pedrados, o Iron Maiden, mais pesado, o Rammstein, System of a Down, ouvi bastante. Então, a gente bebe de várias fontes para poder compor o que a gente compõe hoje. Quais as dificuldades que uma banda autoral enfrenta no mercado? Todas. Esse é longo. Concordo com o Pedro, todas. Todas as dificuldades. Eu acho que principalmente o que eu vejo que a galera, nem todo mundo gosta, aspas, de um som autoral de bandas novas. Tem gente que curte o som autoral e coisas novas de bandas que já estão no mainstream, bandas consolidadas. Então assim, o álbum novo do Iron Maiden, um álbum novo do Metallica, mas a galera vai nessas fontes, bandas que já são consolidadas. E quando a gente está fazendo um trabalho autoral, por exemplo, nós lançamos um EP com 3 regravações, uma inédita e aquela primeira faixa, que é uma narração. Para a gente conseguir entrar na playlist das pessoas, a gente precisa fazer um trabalho um pouco diferente das outras bandas que já estão no mainstream. A gente precisa provar que a gente tem qualidade para que as pessoas nos deem uma oportunidade de nos ouvir. Quem ouve, gosta. Muita gente nos deu feedback positivo. A gente não vai, e nenhum som autoral vai agradar a todo mundo, porque a gente sabe que gosto é gosto, e a gente respeita todos os gostos. Mas quando a gente faz um som que é autoral, a primeira coisa que a gente acerta entre nós é saber que se para nós ali tá satisfatório, tá bom. E depois a gente sabe que quando vai para o mundo, quando vai para a internet, vai para as playlists, a gente sabe que aí é uma questão de escolha de quem tá ouvindo. A gente pede uma oportunidade sempre, mas essa eu acho que é uma das maiores dificuldades. É poder receber a oportunidade de quem ainda não nos conhece. Sabe que tem uma coisa que acontece nos shows de bandas cover que é incrível. Os caras estão tocando, todo mundo curtindo, de repente, galera, agora a gente vai tocar uma nossa aqui, que daí é aquela hora que o cara vai pro bar ou pro banheiro. Isso aí. Sabe que a gente deveria ter, eu tenho isso pra mim, né? Eu acho que um pouco do rock autoral não ir pra frente é um pouco culpa do próprio roqueiro, né? Acho que a gente deveria ter, assim, um dia na semana que a gente não ouve o que eu sempre ouço. Por exemplo, hoje eu não vou ouvir nada do que eu já sempre ouço, das minhas bandas. Eu vou pegar playlists aleatórias, assim, ou no Spotify, no Disney, não importa, de bandas, indicações que eu nunca ouvi. Porque eu acho que aí cria na mente da gente o novo, né? Porque é difícil realmente a banda autoral se fixar no mercado hoje sem apoio do mainstream, né? Sem uma grande gravadora por trás, sem um grande produtor. E as pessoas, elas não ouvem normalmente coisas novas. E tu falou muito bem, tu faz um show cover, que as bandas vivem, né? Se não tocar cover, tu não faz show. E aí tu vai tocar música autoral, uma música, 2 músicas. É a hora que eu vou no bar, que eu vou no banheiro, né? É uma coisa que a gente nota que nos nossos shows, não sei se é uma percepção só minha, né? A gente tem, no mínimo, 7 músicas autorais no nosso show. A gente toca covers, né? Não é o que a gente gosta de fazer, mas a gente toca. E a gente tem notado, antes de iniciar toda essa loucura que a gente entrou, que as pessoas não iam no banheiro na hora que tocavam as nossas músicas. E tinha lugares que nós tocávamos que as pessoas já conheciam as músicas. Então eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Semana passada eu estava numa outra live e a gente comentou que a história da gente ficar 2 anos sem show, sem nada, fez com que a música autoral elevasse o nível, né? Porque como as pessoas não iam para shows, não tinham o que fazer, ou elas escutavam o que sempre escutavam, ou elas tentavam alguma coisa nova. E a música autoral melhorou muito em qualidade. Ficou mais fácil de gravar em casa. A gente faz tudo em casa, né? O Leandro mixa, o Pedro tem um ouvido diferenciado e eles, né? Eu nem me envolvo nisso, porque não adianta, né? Eles conhecem mais. Então ficou mais fácil. A qualidade também eu acho que melhorou. Eu acho que isso vai ajudar muito nos próximos anos. A tecnologia, ela facilita a vida de inúmeras maneiras, né? E acho que a grande diferença hoje pra música autoral é que tu não precisa ter um grande empresário, uma grande produtora por trás pra te alavancar, sabe? Com interesses na banda.
tu depende de ti, da tua banda, de buscar, mostrar o serviço, a galera curtir, apoiar e tu ter sucesso, né? E depende do nível de sucesso que tu quer. Tá, seu sonho é tocar no intervalo do Super Bowl, por exemplo. É bem fácil, bem tranquilo o sonho. Tu vê. Mas, cara, assim, ó. Só não pode. O começo não pode ser uma banda de rock, né? Ah, é verdade. Tem que ficar meio pelado. Tu tem que chupar alguns pau, hein? Então, esse é o ponto. Eu acho que uma das dificuldades que se tinha tempo atrás da banda era justamente essa. Era tu entrar no estúdio. O custo do estúdio. Custo, caro, muito caro, velho. E daí tu ia lá, o cara meio com... O dono do estúdio meio com uma vontade de gravar um troço pra ti, porque é uma banda que ninguém conhece. E às vezes o cara, muito na pressa de querer gravar, não fazia um trabalho tão profundo ou tão bem pensado, né? Porque, pô, ficar pagando hora de estúdio é caro, né, velho? Não é barato. Não é barato. E daí já é uma bola de neve, né, cara? Vai acumulando. Hoje tá muito mais fácil, tanto pra gravar em casa e também o acesso aos estúdios, né? A galera tá mais... parece que tá querendo se ajudar mais, tá querendo mais explorar novos sons. Sair um pouco da mesmice, né? Até que o Giovanni falou, né? Muito tempo em casa, as bandas autorais, elas, acho que para o grande, assim como nós, né? Vou dizer por nós, a gente parou, se enfiou no estúdio lá e ficou tocando, cara. Juntava lá e o que saía, botava a gravar, ia juntando uns pedaços, ia saindo uma coisa aqui, uma ali. A gente ia se enturmando, ia criando uma adequação ali da música, né? Uma com os linguagem pedaços. nossa, né? E uma linguagem, exatamente. Tem coisa assim, que é aquilo que a gente fala, né? A gente tem uma identidade da banda, né? Tu escuta assim, isso aí é Passo Incerto. É uma coisa que tu vê que, cara, isso aqui é Passo Incerto, sabe? Não é, uma banda de rock genérica. Tem uma assinatura. Tem uma assinatura ali, cara. Essa é uma coisa que a gente discute. Hoje a gente pode dizer que tem. Sim. Nós já falamos, quando a gente sentava para reunir, conversar sobre a banda, uma coisa que o Giovanni sempre falou muitas vezes para nós, que nós precisávamos de uma identidade, porque os nossos sons, eles tinham alguma coisa, ela não era desconexa, mas às vezes uma coisa apontava para um lado, outra coisa apontava para o outro. E a gente conseguiu, acho que não é uma homogeneidade, a gente tem uma versatilidade grande, mas hoje a gente tem uma sonoridade que é nossa. A identidade, né? E isso é a nossa identidade. A nossa marca seja ali o timbre do vocal, os timbres das guitarras que a gente usa, o estilo de bateria, o estilo de som como um todo, da forma como a gente faz, isso é uma identidade. Cada um vai criando a sua identidade. Nós, depois de um tempo, nos cobrando também sobre isso, mas a gente descobriu a nossa. Hoje a gente pode dizer que tem. Hoje, se a gente for parar pra pensar, a gente lançou um EP, né? No final do ano. A gente teria mais 2 EPs pra lançar, completamente diferente daquilo, com uma identidade que nós fomos mudando no decorrer do tempo, né? Se a gente pegar, por exemplo, as primeiras músicas que a gente tocava, dá um EP ali e é outra banda. Se a gente for resgatar as coisas no meio termo, né? É como a música que deu o nome à banda, né? Além do Alemar. Além do Alemar, que eram umas baladinhas, umas músicas bem mais light. Passo na areia. Passos na Passo na areia. areia. E eu vou dizer, não que a gente não possa gravar isso no futuro. A gente vai gravar pra não perder, né? Justamente. Não, vai acontecer. Vai acontecer. Mas ainda assim, é aquela história da maturidade da banda. E daí, conforme a gente se reúne pra tocar, é como se isso fosse direcionando pro que todo mundo mais tem afinidade em tocar. Pra mim, pelo menos, é o que eu sinto enquanto a gente sai. Né? Vai juntando um pedacinho de cada um que tem afinidade, vai criando a colcha de retalhos com afinidade e vai criando a identidade da banda. Né? Galera, vamos dar uma quebrada na nossa linha de raciocínio aqui. Eu queria saber, se vocês pudessem ser outro músico, quem que vocês seriam? Outro músico ou outro instrumento? Outro músico. Não, outro músico. Pode ser. Dá pra misturar? Pode misturar, não tem problema. Velho, uma mistura Isso ajuda de Alex bastante. Lifeson do Rush com o Zakk Wylde do Black Label. Se eu pudesse ser um músico no baixo, eu queria ser um mix dos caras que eu mais escuto hoje, que é o Felipe Andreoli, Opa. do Angra, Foda pra o caralho. Rafael Dafras, que era baixista do Almar e tá com o Edu Falaschi, Luiz Mariucci e do Fernando Quezada, que também passou pelo Xamã, passou no Armored Down, e são os caras, assim, musicalmente, Só são cara os fraca. caras que me impressionam. Então, quando tu consome o conteúdo dos caras, tu vê que são uns caras impressionantes, assim. O Mariucci, eu acho que ainda é o mais de outro mundo, assim, em questão de presença, mas técnica todos têm, não posso nem dizer que eu queria ser A ou B, mas hoje o que eu tenho
estudado mais ainda em questão de conteúdos é o do Felipe Andreoli, que pra mim por baixo me ajudou demais. E questão de vocal, Chester Bennington, Axl Rose, Miles Kennedy, Mauro Henrique, Sandy, junta tudo isso aí, mistura bem e eu acho que se melhorar estraga. Quem que tu acha que é o melhor frontman da história? É difícil, cara, dizer isso aí. Pergunta complexa. É difícil porque eu aprendi o rock com o Axl, mas eu não consigo ouvir sentado na frente da TV um show do Iron Maiden, uma apresentação do Iron Maiden e do System of a Down. Então, se pegar o Sertanken, o Bruce Dickinson, é muito cara bom. É muito cara bom. E se eu tivesse que escolher um, o Bruce Dickinson pela complexidade, a parte que ele apresenta e ele vai daqui, ali, ele corre, ele interpreta, ele faz teatro. o escambau. É um teatro, cara. Eu sou fã de teatro, já participei. Cara, é incrível o que ele faz no palco. Se eu tivesse que escolher só um, seria Bruce Dickinson. Eu vou dar um pitaco nessa tua pergunta, que Por eu acho favor. importante. Eu acho que o último grande frontman que o mundo viu foi o Axl. Acho que depois do Axl não teve mais nenhum frontman desse nível. Frontman é aquele cara que puxa a banda, que é o cara que faz tudo e é o cara que se destaca. Faz um show do palco. E é o chatão, show à né? parte. É o cara, aquele chatão, aquela estrela que brilha diferente e todo mundo entende. Mas não podemos não citar um Robert Plant da vida, né? São os caras que criaram isso, né? O Mercury. Fred Mercury, né? É uma pergunta bem complexa É mesmo uma de pergunta responder. desgraçada, eu diria, porque... Vai tomar no teu cu, Tomar na sua gu, né? Ele falou que ia ser perguntas fáceis, né? Junta análise técnica e análise passional, né? Eu vou te dizer assim, se eu tivesse que escolher outros músicos dentro do que eu toco guitarra, pra mim a guitarra sempre tem que ter uma marca. Eu gosto de vários guitarristas, mas eu gosto, por exemplo, do Slash, porque quando ele toca, tu sabe aquele que tá tocando. O Carlos Santana é outro cara, que ele toca, tu sabe que ele tá tocando, sabe? E não é aquele cara que esmirilha, não é? Mas tipo, eu conheço esse cara. Tem outros guitarristas bons, mas o meu foco sempre foi esse, né? Quando eu tocasse, nunca vou chegar nesse nível, porque eu tenho preguiça de estudar. Mas, tipo, o cara toca, tu sabe que é ele que tá tocando, né? Eu acho que esses são os caras que eu gostaria. Mas eu tenho que admitir que, por exemplo, um Duff McKagan da vida é um baixista que me atrai, assim. Guns N' Roses. Que é um estilo de baixo que eu curto, assim. Casamento, então. Aquela loira bonita. Pedro, Loirona. deixa eu ver, Pedro. Deixa eu tentar adivinhar uma das influências do Pedro. Nico McBrain. Olha, quase acertou. Mas a pergunta foi, se tu puder escolher Poder escolher outro, né? o outro, tá quem certo. seria? Quem seria? Seria Bruce Dickinson. Eu queria ser ele, cara. Eu queria ser ele. Ainda simplesmente. bem que eu não Mas respondi daí isso pra tem que ser estragar a Bruce resposta do Pedro. Pelo que ele canta, pela presença de palco ou por pilotar avião? Tudo. Acho que é o conjunto da obra. O cara é muito foda. Esgrimista, O cara é foda. piloto de avião. É. Puta O cara, merda, pra mim, né, já respondendo a pergunta, pra mim ele é o melhor frontman da história. Por paixão minha também, né, pela banda e tal. E porque o cara é sensacional, né? Ele conseguiu misturar alguns vocalistas antigos, tipo, ele tem muita veia do Dio, muita veia do Robert Plant. Ele juntou alguns caras e se tornou, acho que um ponto muito fora da curva, assim, na história. Verdade. E a performance dele em show é... O último sensacional, principalmente, né? cara. Cara, Cara com 60 anos, velho, correndo pra lá e pra cá e bandeira e sobe e desce escada, cara. Pô. quem tava aqui no show de 2000 e... Que ano que foi aquele do Gigantinho, do Maiden? Gigantinho 2010, 2008. 2008. Nós quase 2008. morremos lá. Um cara tirou um celular no palco. Sim. Eu tava no show. Tu tava no show? Nossa, também. Né? Tu não sabe também? É. O cara tirou um celular no palco no show e ele pegou o celular. Hello, mom. E daí ele, battery fall. Bateria caiu. Ele botou a bateria e ele... Olha só, cara, ele pegou o celular e começou a falar com a mãe dele. Ele, não, mãe, eu sei que isso aqui não é um trabalho honesto, que eu podia ser um juiz. Mãe, mas não é perda de wasted time. O nome do som é Wasted Years. E começou a tocar Wasted Years. E Cara, foi tão boa a piada Ah, que do o Steve caralho. Harris errou e ele errou a introdução. Steve Harris errou a introdução e tem gravado a cara aqui. Eles se olham tudo, cara, do DVD, assim. Ele erra a entrada, eles olham assim. O Adrian dá uma olhadinha. É, daquela olhadinha. Cara, foi uma coisa, tipo, surreal. Em compensação, o último show foi uma perfeição. O último, ali, a turnê do... Legacy of the Beast. Legacy of the Beast. Cara,
É incrível, ele Vontade muda. de morrer, caralho, que eu não fui, filha da Cara, puta. sério. Ó, se eu não fui nesse show, a culpa é dessa banda, tá? Vontade de morrer. Porque eu tive que vender tudo que eu tinha pra comprar bateria. Aí eu não tinha dinheiro. Aí eu fiquei sem dinheiro pra ir no show do meio. Fica a dívida moral aqui. Vendeu até o corpo. Cara, se eu pudesse escolher, eu seria o frontman que o James é, tocando como o Randy Rhoads tocava. Eu Nossa. sou um... Não, Foda, cara. seria tipo um É, semideus, né? Quando falou em frontman, eu ia falar também, cara. James é James número foda, 2 velho. pra mim, assim. E ele não Presença faz muita dele. coisa, assim, ele é Não, ele presença. gospe pra lá e pra cá. Isso, é, Mas assim, o James, tipo, pegar o James 80, 90, na turnê do Black Album ali, cara, era sensacional o presidente de palco, cara. A energia Da- dele, a energia, cara, a a energia, pegada é. dele É, ali, isso aí cara. que é a A diferença, vontade né? de fazer coisa com tesão, com vontade, cara. Vocês estão sentindo. Ele vem com e tu sente, cara. E como funciona o processo criativo de vocês? Cada banda tem um jeito de fazer as músicas. Normalmente tem bandas que tu vê que são compositores, 2, 3 na banda, Sim. Uhum. né? As primeiras músicas da banda foi feita, a maioria, o Chico, o Leandro, o Giovanni. E depois foi agregando, quando a gente entrou, foi agregando um pouco nas músicas mais recentes que foi feito. Foi entrando outros elementos. Então acho que o nosso processo criativo é aquela que a gente faz assim. Senta lá pra tocar, tá bom o barulho? Tá, show de bola, tá tudo certo, os volumes. Começa. Daí um começa a fazer um negócio lá, sabe? E um acompanha, daí de repente vem o riff aqui, e daí o Chico dá um estalo e sai, pega um caderninho, já começa a fazer uma letra lá em cima de um riff. Ou o Leandro manda uns riffs durante a semana no grupo do WhatsApp ali, daí alguém fala, pô, isso é massa, velho. Mas vocês têm uma agenda de ensaios, ou vocês, hoje vamos se encontrar e tal, ou vocês têm uma coisa certa, quarta-feira é o dia de ensaiar e criar, ou não existe isso? Cara, habitualmente a gente tem um dia certo que a gente ensaia na semana. Tá. Só que o dia seria, a gente vai ensaiar. O que sair, saiu. Dia da semana. Se a gente vai se reunir e tocar as músicas antigas, e tocar cover, ou criar música nova, independe do que a gente agendou. Quando acontecer, aconteceu. Os últimos 3 ou 4 ensaios, cada um dos ensaios saiu uma música nova. É isso que eu ia falar, os últimos ensaios. Não tem sido ensaio, basicamente algum de nós ou manda alguma ideia ou chega com alguma ideia e apresenta para os outros. Por exemplo, o setor do meio da música Alvejado, se prestar atenção, tem uma parte que daí a banda inteira dá uma baixada e fica só bateria e baixo. Aquele riff quem criou foi o Pedro, o riff da batera, e ele me mandou para eu ver se eu conseguia criar alguma coisa em cima. E daí eu joguei um riff com uma ideia em cima, mandei pra ele, e a gente tinha aquele riff guardado. Quando a gente começou a compor Alvejado, aquele riff ficaria legal lá no meio. E daí a gente só foi lá, resgata, cola lá no meio. Isso aconteceu outro dia também, né? Outro dia também, eu tava fazendo uma música, daí eu falei, aquele riff lá que tu fez, não sei do que lá, aquele rapidinho, encaixa bem aqui no meio. Putz, E foi? encaixou. É assim, cara, acho que é coisa que tu vai ouvindo, vai agregando e vai trazendo no dia do ensaio, a influência que o cara tá no dia, se o cara tá mais triste num dia, mais pra baixo, mais melancólico, se o cara tá meio na porradaria, varia muito, né, cara? Tem a ver também com a vibe quando vem um som, por exemplo, que geralmente agora quem tem feito mais melodias ali, o Leandro, o Giovanni, fazem ali, põe no grupo. A pergunta que eu sempre faço, o que tu estava pensando quando fez isso aqui? Geralmente tem uma direção, às vezes não tem nada, mas às vezes tem uma direção. Não, esse riff aqui eu tava pensando em tal coisa. E a partir dali a gente começa a desenvolver a ideia. O que é porque eu faço uma letra em cima disso. Digo, vamos pegar o tema. Mas a gente precisa usar a maneira mais orgânica possível disso. E eu acho que a forma é essa, é tentar pegar aquele riff que nasceu com uma verdade e a gente tentar continuar a história dela. Tentar continuar explorando aquilo ali. Para saber para onde que a gente vai levar isso aí. Claro que a gente dá um direcionamento, a gente tem não é necessariamente uma obrigação, mas a gente tem um foco muito forte na mensagem que a gente vai passar. É um compromisso nosso com quem vai receber a música. Então a gente tem uma preocupação com a letra que está aí, com a mensagem que está passando. E aí conforme veio o riff, eu tava pensando em tal coisa, eu tava pensando em xingar tal coisa. Às vezes é uma crítica à situação política, econômica do país, as cagadas que os caras fazem. Às vezes, assim, é alguma coisa que entristece em questão da pandemia. A pandemia deu muito material triste para muita gente. Todo mundo perdeu alguém ou passou um perrengue difícil com alguém na família, ou não ficou bem quando pegou. Então,
esses 2 anos de pandemia deixaram sequelas na sociedade, no ser humano como um todo. Todo mundo perdeu alguém ou teve um prejuízo com a pandemia, então também tem aquela sensação assim, cara, é o tempo perdido, a gente tá aí praticamente 2 anos sem fazer shows. Quando começou a abrir, a gente até deu uma segurada, porque tava com receio. Tem nossas famílias aqui, o Leandro, o Giovanni, eu, nós temos filhos, todo mundo reside próximo dos pais, convive com os pais. Então isso acabou nos Também teve a questão blindando. da gente também abriu mão de algumas agendas. Exato. Porque nenhum de nós vive da música, todo mundo aqui tem outro trabalho. Então a gente abriu mão de algumas agendas para deixar quem vive da música necessariamente, só da música, para pegar essa agenda para poder fazer esse trabalho. Porque teve muita gente que ficou literalmente sem renda enquanto podia tocar. Sem renda, cara. E esse foi um dos pensamentos nossos com relação às novas agendas também. Então não tem por que a gente pegar essas agendas e tirar o dinheiro dessa galera que tá dependendo disso para viver. Então a gente acabou dando um passo para trás, deixa quem precisa primeiro, depois a gente vai voltando. E esse passo para trás, na verdade, ele nos preserva pra gente não ter que sair pra rua, pra correr alguns riscos, mas ele também nos dá tempo pra gente focar no trabalho autoral. Que isso que é o que mais a gente tem feito aí nos últimos meses. A gente conseguiu lançar o EP, lançamos o single. Olha, uma música feita aí nos últimos 4 ensaios, uma música por encontro, né? Eu arrisco dizer que foi nos últimos 2 anos, né? Nos últimos 2 anos. Ficou focando só em autoral nos últimos 2 anos. E eu acho que a gente está num processo orgânico de criação que eu digo que a gente está fazendo uma música por ensaio. E se a gente se reunir mais de uma vez por semana, a gente vai fazer uma música por ensaio. Tá tão natural da maneira que a gente está trabalhando que eu acho que isso é o reflexo desse tempo que a gente ficou sem fazer shows, né? Que a gente se dedicou à banda, assim, não tocar covers. A gente até toca porque, né? Até para dar uma diversificada, assim. Quando a gente está no processo mais de fazer show, a gente ensaia sempre as mesmas coisas, né? Sim. Então, assim, até pra dar uma desopilada, a gente faz. Mas os últimos ensaios foi absurdo, assim. Ligou os equipamentos, o volume tá certinho, aí o Leandro começa a tocar alguma coisa, ou eu toco alguma coisa, e aí o outro vem atrás, e daqui a pouco, e aí a gente olha todo mundo pro Chico, tá aí a letra, tá pronta? A gente olha assim, bota gravar. Grava pra não Bota perder. gravar. Aí estruturamos a música, vai ali no quadrinho, né? Agora tem o quadrinho, né? quadro, Vai ali no quadro. quadrinho, faz a estrutura da música, e todo mundo olha pro Chico, tá aí a letra, tá pronta? Tá, me dá uns minutos. Aí ele pega um caderninho, vai lá e pum, download da música. Download. E, tipo, tá assim tão natural que se nós quisermos lançar outro EP em um mês, a gente lança. Porque tá muito orgânico, sabe? A maneira de compor, né? A gente encontrou a veia da banda, né? E essa é a palavra. Acabo dizendo que da maneira que a gente tá trabalhando, não se torna uma banda de um único single. Né? Porque o problema de quando tu tem uma pessoa que trabalha só dentro da banda é que quando aquela pessoa entra num processo de baixa criativa, as bandas não lançam um segundo disco bom, né? Exato. E como a gente faz tudo praticamente junto, então quando um tá mais melancólico, o outro tá mais pra cima, e aí quando junta aquilo, foi. Sai. O Pedro sempre me manda, quer dizer, faz tempo que não manda, né? Mas acho que ele não gosta mais de mim. Mas ele sempre mandava, ó, escuta isso aqui, escuta isso aqui, escuta isso aqui. Eu tomaria cuidado. Algum desses escudos isso aqui foi o gemidão do Whats? O gemidão do Atos foi 2 vezes. Ainda bem que não fui só eu que caí nessa. Hashtag bring back the gemidão. E numa dessas veio uma música, eu sempre escutava todas, puta, baita uma música e tal, mas teve uma que ele mandou que eu disse, pera aí. Eu parei e disse, não, pera aí, voltei, escutei de novo. E mandava pras pessoas, cara, escuta isso aqui, cara, escuta isso aqui. Foi uma música realmente, sabe que sempre tem uma música que te pega por algum motivo. E hoje eu quero fazer o Por Trás da Música com a música Apneia. Que está preparada para dar um fim nesse temporal de aflição. Diz assim, vou acabar com isso de uma vez só, transformar ilusão e raiva em pó, ponto final nessa questão. Deixarei fluir aquilo que evitei, por tanto tempo não desejei, mas já que aqui estamos, que seja assim. O processo de criação dela, ele foi numa época onde a gente tava com aquele lance
não era tão junto de compor. Então chegava com... Um mandava um riff, outro mandava uma letra. E basicamente um dia eu escrevi a letra dela, a letra é minha. E uns encontros antes, eu tava lá na casa do Leandro. E o Leandro fez alguma coisa, um riff lá, e eu digo, pô, faz de novo que eu vou gravar essa porra aí. E eu gravei. E ficou lá. Tem muita coisa gravada nos nossos arquivos, né? Tem muita coisa gravada ali esperando a sua oportunidade. Tem coisa que a gente acha mais legal em alguma época, tem coisa que a gente vai incrementando, isso, né, faz parte do nosso processo. E eu acho que aquele riff, eu não sei se ele ficou na minha cabeça ou quando eu fui fazer a letra, ele era alguma coisa muito parecida, mas realmente era parecido e eu levei a música pro Leandro. Depois que eu fiz a letra, eu digo, eu imagino ela mais ou menos assim, assim, assim e tal. E aí o Leandro me disse, eu tenho o riff. Eu tenho riff, caralho! E aí a gente adaptou e aí fez uma pré-produção, gravou junto, fizemos... Era na época que tu tava fazendo baterias... Eu tava programando bateria. Tava programando bateria. A gente não gravava bateria porque a gente não tinha nem bateria, né? Não tinha, acho que não tinha. Aí todas as baterias mas as primeiras eram com bateria programada porque não tinha como gravar. E daí, quando a gente começou a produção dessa música, eu programei a bateria, deixei um mesmo rolo de ponta a ponta só pra gente trabalhar em cima. Daí depois só navalhando pra colocar outras coisas no meio. Mas no final das contas a gente optou por gravar ela e a bateria mesmo já é o Pedro tocando. A bateria da música original. A primeira versão. A primeira versão que já tá online. A versão tá online, porque teve várias, né? Sim, não, mas a versão, ele tem uma versão online ainda e ele tem uma versão do EP. Isso. Tem Isso. duas, Mas a né? versão online, ela teve várias. Sim, Quer teve. dizer, né? Cara, e como é que tu pintou esse quadro da letra? Aquilo foi, eu vou te confessar, te agradeço e vou dizer que aquilo foi, realmente ela foi feita e modéstia à parte muito bem feita. A Apneia, ela é uma música feita por alguém socialmente pressionado. Apneia é a definição daquela galera que faz tem aquele exercício do mergulho e tal, que a galera não respira embaixo da água. E também tem a ver com a sensação de sufocamento. Para uns é um esporte, mas para outros é uma angústia. Então a apneia, ela foi composta por alguém que visualizava, que se via nessa situação. Eu escrevi ela num caderno da faculdade, tá guardado lá. Eu escrevi ela antes de entrar na sala, no momento que eu estava na corrida para me formar. E tem a ver com um pouco da minha história, muito da minha história, porque eu venho de uma geração onde a gente era empurrado para fazer alguma coisa que não, para tu dar certo tu tem que fazer isso aqui e tu tem que fazer isso aqui para dar certo. O dar certo para algumas pessoas mais antigas e com quem a gente aprendeu é totalmente diferente do que é o dar certo hoje. Hoje existem novas profissões, existem novas formas de ganhar vida, outros estilos de vida. A questão de tu estar obrigado, de ser obrigado a fazer algumas coisas, de tu ter que dedicar um tempo da tua vida para conseguir concluir, por exemplo, uma faculdade que faz em 5, 6 anos, quantos forem. Às vezes é uma pressão familiar, às vezes é uma pressão... Geralmente é uma pressão que é colocada, é uma pressão que ela é externa, ela não vem de dentro para fora. Não é um negócio, eu vou ser tal coisa. Não, cara, tu tem que fazer aquilo ali, porque aquela é a linha, aspas, do dinheiro, aquela é a linha que vai te dar uma carreira profissional, e aí aquela é a linha que vai te dar, entre aspas, uma estabilidade e uma felicidade. Só que isso é um conceito totalmente quebrado no dia de hoje. E quem descobriu que o conceito estava quebrado fui eu, para mim. E eu me vi com os cacos na mão. Eu me vi com os cacos no chão. Eu era o cara pressionado, eu era o cara que estava olhando toda aquela situação e pensando assim, cara, parece que tá perto, tá longe, será que eu quero terminar, será que eu quero ir adiante? E quando a gente tem um tempo para refletir, a gente se vê numa situação ruim, pesada, que a gente não tem tempo para pensar às vezes. Essa é a situação que deixa a gente angustiado. É essa sensação de apneia, que às vezes o que tu precisa é respirar. E por isso que tem na letra, deixarei fluir aquilo que evitei. Por tanto tempo não desejei, mas já que aqui estamos, que seja assim. Então essa é a grande virada de chave para que possa respirar, para que possa agir em prol de si e da sua sobrevivência. Então assim, eu descobri que eu tô num lugar
sozinho, pressionado, e eu preciso achar um respiro. Tu ainda tem um tempo para nadar até a superfície, tu ainda tem um tempo sem respirar, tu ainda tem um tempo para te encontrar, para depois poder descortinar um novo horizonte, para dali então tu poder trilhar um caminho que aí sim é uma escolha. Basicamente, ela teria tantas outras interpretações, mas basicamente essa é a história de Apneia. Essa é uma música que a gente gravou os instrumentos todos individuais ainda. Gravou só bateria, depois só baixo, depois só guitarra, depois só voz. E quando eu tava gravando o solo, eu tava sentado na frente do PC, eu gravei o solo dela, foi gravado com celular na época, né? Eu gravei com um processador de áudio do iPhone. E daí tava aquele pilhão desgraçado, eu apontei pro Giovanni Boscato pra todo mundo saber. Aquele pilhão desgraçado, pá, isso aí tá uma merda. Pá, isso aí não tá rápido que chega. Eu não sei fazer, mas eu sei quando tá ruim, né? E daí, Pra criticar tem um monte, né? Tem uma cestina, aquela descida rápida de nota que tem no meio do solo. Aquilo foi ideia daquele bosta lá. Traduz. Tem uma parte... Essa parte. Aham, aquilo é uma Parte cestina rápida a do solo. 123 BPM. Pra ter uma ideia, quando a gente volta a fazer show, esse solo eu ensaio ele umas 2, 3 vezes por dia pra conseguir voltar a fazer aquela cestina. Ele tinha feito um solo condizente com a música, né? Aquele solo arrastado, melódico. Né? Só que a música tinha que ter um momento de angústia na música, sabe? A única maneira de botar angústia na música era o solo ser um solo rápido, assim, né? Ligeiro. E aí eu disse pro Leandro, faz uma coisa melhor aí, cara. Tá, mas só isso? Tipo, O cara vem Isso é uma coisa que acontece, né? Às vezes tu fala, tá, mas faz direito isso aí, né? Eu acho que dá pra fazer melhor. Porque tu conhece o cara, tu diz, tá, faz melhor isso aí. Faz assim, dá uma puxada aí, né? Tu tem mais dedo Aí que tu já dá aquela estirada aqui no Tem- cara, e o cara fica bravo. Filho da puta. Galera, vamos entrar num assunto um pouquinho complicado. Qual que é a maior decepção da banda? O que acontece que vocês dizem assim, puta merda, isso aqui dá vontade, como diria o Badim, dá vontade de vender fora tudo. Por Deus que dá vontade dele. Por Deus que dá O vontade que é de que vender acontece que vocês... O problema é quando tu não tem o que vender fora tudo. Falei isso faz 2 dias. Tava na praia lá, de puta, cara, vontade de vender fora tudo e vim aí pra praia. O problema é que não tem o que vender fora tudo. Tem que ficar aí. O Pedro vai comentar a parte do Jukebox, mas a parte que mais me incomoda é... não quer vir tocar aí? Sim, podemos? Ah, mas quanto é que tu cobra? Tanto. Tá, mas não dá pra melhorar esse valor? Tu tem equipamento de palco? Não. Ah, então a gente tem que levar tudo, literalmente. Toda uma bateria, que não é pequena, todos os amp, todas as caixas de frente, todos os retornos, tudo. A gente precisa levar tudo e daí tu não quer pagar nada. E o que a gente consumir lá ainda, a gente vai ter que bancar do bolso. Aí fica um pouquinho complicado essa brincadeira e a conta não fecha. O nível do trabalho que tu tem pra tocar fora e o quanto eles vão querer te bancar nessa brincadeira. Pessoalmente, o que me incomoda mais é isso. Junto com o negócio de tocar fora, é aquela coisa dos caras, assim, não dar valor pra música da banda, né? E querer como se fosse uma jukebox. Ah, bota aí, toca aí as músicas que a galera gosta de ouvir aí só pra animar o meu lugar. E pra galera comprar bebida pra eu ganhar bastante dinheiro. Mas não toca autoral, porque autoral... Cara, vai te fuder, velho. É uma banda, velho. A gente vai tocar o que a gente quiser. Tu não gosta, tu não contrata, então, sei lá, tu não vem pedir pra nós. Mas é essa mania dos caras querer uma banda pra tocar do jukebox. Que a galera fica pedindo as músicas, tu toca pra galera ficar feliz e se divertir lá. Cara, tem gente que vai no bar pra beber, pra descontrair, beleza, ok, entendo. Mas pra nós a gente leva a banda a sério. Dá aquela tristeza, assim, principalmente quando a gente lança a música e daí... Tu tá empolgado com aquilo, porque tu recém criou, é o teu filhote, saca? Aí tu upa pro lugar e tu começa a olhar as contagens, assim. Ninguém ouve quase. É. E daí, tá. Tu lançou, tu fez o teu trabalho, tá. Beleza, tá legal? Tá. E ninguém ouve. Ou quando Porque alguém todo ouve... mundo vai abrir um Deezer no Spotify e vai pro Metallica. Todo mundo vai abrir um Deezer no Spotify e vai ouvir as bandas que sempre ouviu. Ninguém quer ouvir o som novo. Ou o cara escuta e o cara já tá com aquela sistemática da banda que ele sempre escuta. Aí ele escuta uma coisa diferente e ele vai dizer, eu gostei, mas aqui eu não gostei dessa parte. Eu não achei legal essa parte aqui. Tem a Podia crítica, ser assim. A crítica do momento Podia ser produtor, assado. né? Do momento produtor. Não. Não, a tua música tá massa, mas as guitarras estão muito altas. Síndrome do Rick Bonadil. Eu acho que um dos maiores... acho que é um dos maiores problemas que... acho que todas as bandas têm, eu acho que isso que o Leandro falou, né? De produzir um material de qualidade e as pessoas não ouvirem, né? Até pra dizer que não gostam, entende?
Ou uma crítica construtiva sempre é bem-vinda. Mas aí tu compara o som que tu tá fazendo, e aí não digo porque eu acho, porque eu sou suspeito, porque eu gosto do que a gente faz, mas eu escuto as pessoas que escutam a nossa música e dizem assim, pô, o som de vocês é tão legal, tem tanta porcaria tocando e vocês não tocam. Aí isso é frustrante, né? Isso eu acho que não vai mudar, a não ser que tu tenha um grande produtor que invista em ti, porque é assim que funciona a música, sempre funcionou, né? Em relação à produção e à qualidade do som que a gente faz, eu acho que é a maior frustração. Quanto a tocar, eu acho que tanto o Pedro quanto o Leandro têm razão, assim, o valor agregado, né? Eu, no meu caso, a gente não tira dos shows pra nós, né? A gente sempre deixa pra banda, né? E eu, no meu caso, eu gasto mais, porque além de tudo eu consumo e minha esposa consome também, então o prejuízo é maior, né? E ela acha que é de graça, né? E ela acha que é de graça, porque ela me dá comanda depois, né? Manda um beijo pra Dani agora. Esposa, um beijo. Uma mesa de som, por exemplo, é 3, 4, 5 mil reais. Tu vai tocar num show pra ganhar uma miséria, se queimar aquela mesa, não foi culpa do dono do bar, mas também não foi nossa. Quem vai bancar aquele prejuízo, sabe? Então tu não tem aquele valor agregado no teu trabalho e é tu que banca tudo. Isso é ruim. Eu acho que isso é uma frustração. Acho que não só pra nós, acho que todas as bandas têm esse mesmo tipo de frustração, né? A gente chegou a fazer em algum momento, a gente sentou pra conversar numa reunião e a gente começou a fazer mais ou menos por alto o cálculo de quanto é que a gente carrega de equipamento pra um show pra ganhar um cachê miserável. Habitualmente a gente carrega pelo menos 25 mil reais. Chutando muito por baixo. Chutando por baixo, pra ganhar uma miséria. Sem contar o sessão camelo, né? Porque tu tem que levar nas costas e montar tudo, né? Tu começa 4 da tarde e tu chega em casa 3 da manhã. Isso aí. Mas é bom, é legal. É divertido. É bom, é legal. A parte no palco, tu liga tudo e toca, é a melhor parte. A galera cantar contigo é muito top. O frio na barriga, não importa quantos anos tu já tá tocando, sabe? Tem aquele frio na barriga de começar a primeira música. Isso aí eu acho que é a alma do negócio, né? Acho que o músico procura isso, né? E no músico de rock ele vive da troca de energia, né? Só que tem esse outro lado, né? É prazeroso tocar, mas chega num determinado momento que tu começa a pensar, pô, mas o quanto eu tô investindo além do meu tempo? Porque tempo é amor, né? A gente investe tempo por amor. Mas financeiramente, quanto eu tô investindo pra ir lá e ainda ter que pagar pra estar lá, entende? Até porque pra ele ter uma estrutura pra show hoje, por causa da Lei Kiss, se tornou bem dispendioso, né? Toda a proteção, PPCI, bombeiro, todo o isolamento pra barulho, pra ruído ao redor. Então, normalmente é bar, é um lugar mais simples. Que justamente, quer uma banda pra animar. Mas não que tu vá no show da banda, como era anos atrás, sei lá, no Revival. Vai ter show de tal banda, tu ia lá só pra ver a banda. Era um lugar já específico, né, pra isso aí. Hoje em dia acabou se perdendo, até pelo consumo, né, da grande massa, né. Até uma ideia que a gente já conversou em alguns ensaios é de tentar achar algum bar ou uma casa de show que seja um pouco maior, que comporte umas 3, 4 bandas pra gente começar a fazer, ao invés de ir tocar só nós, e daí nós temos que levar tudo, nós temos que montar tudo, juntar umas 3, 4 bandas e fazer um festival. Começar a tocar às 5 da tarde, entrar a noite adentro até a hora que mandarem parar, porque a bagunça tem que acabar em algum momento. Da hora que ela vai puxar o fio da luz, né? E daí assim a gente poderia, de repente, fazer valer a pena de novo e tocar em bar, no caso de show, enfim. E se alguma banda também quiser entrar em contato pra tocar a ideia, por favor. Chama no Instagram que a gente Passo Incerto. No Instagram e no Facebook. E realmente, eu acho que a parte mais frustrante é essa, é tu ouvir aquilo que as bandas ouvem. Poxa vida, cara, tu vai ter visibilidade, tu vai ganhar visibilidade, tu vai ganhar isso aqui, tu vai ter um lugar pra tocar. Eu digo, mas hoje a gente tem lugar pra tocar, a gente tem Deezer, Spotify, YouTube, Amazon, tá? A banda tem todas as redes sociais, o Facebook, o Instagram, não fez TikTok porque o Giovanni não dança. Né? Mas bem conversado, né? Mas bem conversadinho. Bem trovadinha de pelo. Bem rasgadinho. Bem rasgadinho. Isso aí. A justificativa para os cachês baixos, eu diria até miseráveis, é a situação que assim, não, mas ninguém vem para ver a tua banda. Opa, se a gente vai num lugar que cabe 150 pessoas, a gente leva mais da metade do público, que é as famílias, os amigos, que vão dizer assim, quando vocês forem tocar, nos chamem que a gente gosta de ouvir vocês. A gente aí aspas, tem um lugar para tocar, e quem vai lá para consumir, quem vai lá para ocupar o lugar, são as pessoas que acompanham o trabalho da banda. Claro que tem os frequentadores do bar. Nós já tocamos em bar de noite, porque a aniversariante do bar, da noite do bar, pediu para nós tocarmos.
Porque ela gostava da nossa reservou pra música. fazer Isso. a festa dela lá e ela convidou nós pra tocar. Eu faço a festa aqui, mas eu quero que a Passo Incerto toque. Sabe? Então isso é a parte E boa, né? detalhe, a gente tem, inclusive, já levando em consideração a questão de consumo, porque o dono de bar vai reclamar que não fatura nunca, né? A gente tem vários amigos que parece que eles estão jogando bingo com a porra da comanda. É um Opala desregulado. É isso aí. Não Bem é pra minha desregulado. esposa isso, né? Deixa no ar, deixa no ar. Agora que tu falou, Chico, vamos aproveitar já um ensejo. O Deezer, o Spotify, isso ajuda ou atrapalha? Tudo que divulgar a música ajuda. Pra mim, apesar de que agora assim, teve uma reformulação ali na questão dos repasses ali, e hoje as bandas até estão recebendo um pouquinho menos por Deezer, por Spotify, mas ainda assim é o veículo onde as pessoas, são os meios por onde as pessoas estão consumindo boa parte das músicas, e hoje não ter a tua música disponibilizada nessas plataformas é um erro, na minha visão. Então ela não atrapalha, ela ajuda. Paga o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, porque as assinaturas são baratas, né? Hoje para tu assinar, ter um plano é barato demais para tudo que ela oferece. Eu acho que, entre aspas, é um preço, é que é difícil a gente falar, porque assim, para quem recebe é muito pouco. E para quem paga, talvez ainda seja muito. A grana ela gira ali, porque tem a galera que anuncia, tem os assinantes, mas essa distribuição ela é pequena também, porque as assinaturas elas têm um valor irrisório e é muita gente dando play nas suas músicas. Então assim, eu acho que é um bom caminho, mas paga muito pouco. Eu acho que hoje não deve ter banda que se sustente só dessas plataformas. Posso estar falando uma inverdade, mas eu acho que só dessas plataformas, pelo que a gente acompanha e viu em reportagens recentes, principalmente do rock, do heavy metal, no Brasil hoje não tem uma banda que possa olhar e dizer assim, não, se sustenta. Eu acho que as bandas as maiores bandas, que nem assim, ó, Angra, Xamã, que são do um power metal, de um heavy metal desse segmento aqui, elas não faturam o suficiente para dar uma vida digna pro músico. Pro músico dizer assim, não, eu posso viver disso. Ele tem que fazer o merchandising, ele tem que dar aula, ele tem que ter o produto e ele tem que fazer show. Se ele só ficar em casa tocando, produzindo, ele não vai ter o retorno de volta dessas plataformas. Vou só acrescentar informação para talvez das plataformas digitais. Ela é a evolução dos discos, né? Mas normalmente os contratos com as grandes bandas, das produtoras, eles repassavam o valor das vendas dos discos. Então, o fulano vendeu 100 milhões de discos, ganhou disco de ouro e tal. Mas ele ganhava tipo 3, 5% do valor total das vendas. Então nunca sustentou, cara, devido às proporções, nunca sustentou o músico a venda de álbuns, né? Porque quem ganha dinheiro com álbum é quem injetou grana, quem pagou o estúdio pro músico. O músico vive de show, né? Ele vive de show, ele vive da divulgação da imagem dele, né? A produtora pode pegar o cara, nós vamos gravar pra ti, nós vamos te lançar no selo tal, e tu vai estourar nas paradas. Aí o resto é contigo. Pô, beleza, o cara precisa, divulgação. E a partir daí tu vai trocando. E o Deezer, o Spotify, ele virou a mesma coisa. Hoje, em vez de tu ir lá na loja comprar um CD por 30 pila, tu paga uma mensalidade. 30 pila e tu tem acesso a tudo, né? Então a porcentagem das bandas também ficou mais baixa, né? E a contabilidade de views, né? Digamos, de reproduções que fazem a conta de quantos álbuns a banda vendeu hoje no mercado digital. Tu tem que ouvir lá 10 pessoas, tem que ouvir uma música pra valer um álbum vendido, digamos. Então, a partir desse valor que os caras vão repassar uma grana pro cara. Esse é um modelo de negócio, né? Sabe que eu tô lendo o livro do Leme e ele fala numa parte que eu não lembro qual ano que é. Ele fala, o ano tal foi o ano que o Motorhead ganhou mais dinheiro pros outros, não pra gente. É. Tipo isso. Se tu parar pra pensar, quando surgiu o Napster lá atrás, né? Aquilo foi uma mudança de paradigma e aquilo só veio evoluindo e hoje se consolidou com o Spotify, Deezer e afins. Pra nós como músico, ou pra mim, por exemplo, como músico, até porque eu sou o mais velho de todos, né? O que atrapalha, o que eu sinto mais falta, assim, depois que consolidou isso aí, é o físico. Porque quando a gente ia numa loja e comprava um vinil ou comprava um CD, tu não comprava só a música. Tu comprava a história daquilo ali, né? Tu abria aquele vinil assim, nossa, que encarte massa, que tinha um contexto, sabe? Hoje a gente consome a música. A gente não consome mais o contexto do disco, né? É difícil uma banda fazer como nós fizemos, que eu acho que foi uma coragem nossa de ter colocado uma intro no EP, porque a intro no EP hoje é o encarte do disco.
né? Antigamente nós tínhamos um encarte, assim, tu abria, nossa, a foto da banda, a foto do show, aquilo ali, tipo, tu escutava o disco, ou o CD, né, não importa, viajando naquele encarte, imaginando, né? E hoje tu não tem mais isso, o Deezer, Spotify tirou isso fora, né? A própria capa, né, dos álbuns, né? Quanta gurizada comprou Iron Maiden por causa da capa, né? Vi aquela capa ali, eu tive que comprar pra ver o que era isso aí. O que faz vocês olharem pra trás e dizer, puta merda, valeu a pena? Gravação concluída. Tá pronto e mixado. Ô, alegria, não preciso mais ouvir. Eu vou dizer assim, ó. A galera sempre fala, né? Não, mas é que é só tocar e gravar e tá pronto. Ah, mas o som cru é muito diferente do som depois do troço mixado e, vamos dizer assim, entre aspas, masterizado. A gente faz tudo em casa, então a gente tenta deixar o melhor possível. Mas ainda assim, todo o tempo que eu tô ouvindo todos os trechos da música de ponta a ponta, várias vezes, mexendo em todos os faders, ajustando volume, ajustando equalização, aplicando compressão. É um absurdo. E tu ouve cada música, sei lá, pra terminar cada música. Quantas versões eu passo pra vocês? Puta. Umas 40? Daí tu acha que tá bom, tu fala, mas agora ficou bom. Daí vem um filho da puta e fala, eu não gostei do som da caixa. Daí tem que fazer tudo de novo. A bateria tá muito pra trás, tem que trazer pra frente. É raro, mas acontece muito. Cara, eu acho que no meu ponto de vista é quando alguém chega pra ti e fala, bah, que som a fuder, cara. Que massa aquela música, cara. Sabe, o feedback assim da galera, bah, eu ouvi o som da tua banda lá e, cara, curti muito, velho. Bah, muito bom, parabéns. Isso aí te dá aquela estímulo pra continuar, né, cara? A aprovação, assim, da galera. Por mais que seja teu colega de trabalho, que normalmente não escuta rock, que escuta qualquer outra coisa, ele vai ouvir, então ele pegou o tempo dele e ouviu, sabe? Então tu vê, pô, o cara deu valor pra banda, cara. Então é uma coisa que anima bastante pra mim. Em contextos diferentes, a gente acaba pegando, que nem tu falou, colegas de trabalho que não ouvem rock, no nosso caso, nosso trabalho rock. A galera que no Rio Grande do Sul, muito da música gaúcha, algum do sertanejo, que é um universo bem diferente, e eles olham o teu som assim e dizem, não, mas teu som é legal. Tipo, isso. Às vezes eles estavam com a expectativa que era alguma coisa muito mais pesada, menos melódica, menos agradável ao ouvido. Então, quando a gente consegue atingir um público que não é do rock também, a gente sabe que o público do rock é enjoado, no sentido de que às vezes é só o rock que presta. E a gente que já bebe de outras fontes, meu caso, a gente tem que aprender a apreciar a música quando ela é bem feita. Aprender a não só apreciar, é pegar o violão em casa, tocar ela. Não faz mal tocar um reggae, cantar um samba, tocar um sertanejo. Tem muita coisa boa que a gente pode aprender, inclusive. Tem muita gente boa que já tá nessa estrada há muito tempo. Então a gente precisa aprender com quem deu certo, pegar aquilo que nos agrada para transformar isso. E a música ela vai se mesclando. Aquilo que é rock na essência, o rock é um estilo de vida. Não é só um estilo musical, é um estilo de vida. Nós somos rock and roll, cara. Nós somos pancada. A gente enfrenta a vida com a atitude do rock. Mas aquilo que a gente faz, aquele rock que a gente faz, não agrada todo o público que gosta de rock. Mas pra mim, o que dá satisfação é quando a gente tem um público leigo, um público que não é do rock, um público que é técnico, que a gente que dá aula, que está há muito tempo no mercado, e a gente às vezes que está estudando também. A gente transita em vários grupos. Então quando a gente pega assim, o cara que não sabe nada de música, ele vai dizer que tudo é bom. Quando tá bem feitinho, quando tá bem equalizado e tal, tudo é bom. Mas o cara que é técnico, ele tem um outro olhar. Pra mim, o cara que às vezes ele já tem mais trabalho lançado, ele olha e diz assim, não, isso aqui tá bom. O cara que tem estúdio, que vive de música, esses caras têm mais cancha do que a gente. Então, quando esses caras também nos dão feedback, ele também pra mim, eu acho que ele é muito válido. Quando a gente consegue pegar toda essa seara aí, todo esse povo. Cara, pra mim, o que mais me dá satisfação é estar aqui hoje, sabe? Ser convidado para participar de alguma coisa fruto do nosso trabalho. A gente está tocando numa rádio, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, uma música nossa, e o pessoal lá que é focado no rock gostar e tocar porque gosta de tocar nossa música. Eu acho que isso é o que mais me motiva. Acho que
a todos, né? Mandar um abraço pra eles já. É o resultado do nosso trabalho, é ser reconhecido por estar fazendo um trabalho bom, é ser convidado para participar de um podcast, é fazer matérias em site especializado, é tocando em rádios especializadas, não só de rock, mas de underground. O pessoal do Hoje Também é Dia de Rock, lá de Búzios, que toca a nossa música sempre, ter esse reconhecimento das pessoas que gostam daquilo. Do cenário, né? Do cenário. Sabe, agora que vocês comentaram da Rádio Rio de Janeiro, a gente até colocou uma pergunta aqui sobre isso, que ia ser depois, mas a música de vocês, onde que ela é mais aceita? Existe alguma região que vocês dizem, não, ali a galera escuta mais? Agora que tu falou, encaixou perfeitamente. A gente não divulga as músicas, vídeo que a gente faz, enfim, o trabalho todo pagando alguma coisa. O máximo que a gente paga é a assinatura para colocar nas plataformas virtuais. Mas, por exemplo, a gente gravou o cover de Velhas Fotos. É uma música regional, não é uma música que explodiu no país todo, mas é uma música que fez muito sucesso no Rio Grande do Sul. Atualmente foi o nosso vídeo com o maior número de views. O número de views deles foi expressivamente alto e rápido, assim. E é uma música daqui. Então, eu acredito que boa parte do alcance acabe sendo mais regional. Do Hoje Também de Rock, que a gente costuma tocar na rádio deles lá, e a gente já tem uma entrevista com eles, mas foi em função de alguns contatos que tu vai fazendo online. E daí o cara se disponibiliza, não, me manda a música aí que eu vou colocar na rádio. E daí tu vai criando esse relacionamento com esse pessoal. Até agradecer o Ringo, o Renato. Pelo que eles contam pra nós, o Giovanni costuma ouvir bastante eles. Boa parte de nós sempre tá na correria da noite. Mas o Giovanni, que ouve bastante, sempre eles tocam lá pelo menos umas 3 vezes na semana. Umas 3 músicas diferentes nossas. É bastante legal ter esse relacionamento com esse pessoal. E é bem gratificante ver um cara de uma rádio que a vida dele é ouvir música. Ele dizer, eu gosto da tua música. Não, e não só legal. Eu gosto, ele te pedia assim, ó, essa parte da tua música eu vou botar no meu show, posso? Porque ficou muito legal, né? E aí pode, desde que tu no cite, não tem problema, né? Então é um reflexo do teu trabalho, né? Que inclusive Hoje Também é Dia de Rock, nós mencionamos na entrevista, tá lá no Instagram, mas foi o primeiro veículo que tocou nossa música. Então é uma rádio de música, como o Leandro falou, é muito em função dos contatos que a gente faz online, mas é alguém que tirou o tempo, poderia ter colocado outro trabalho e escolheu colocar o nosso. Então a primeira música que tocou, a nossa primeira música tocada fora das nossas plataformas, foi lá através do Hoje Também é Dia de Rock, que é uma galera muito querida e que tem essa missão aí de levar a música do rock, o heavy metal, do underground, levar para todo mundo. Eles são muito focados nesse som autoral. E é uma galera que se ajuda pra caramba. A gente tá lá seguindo no Instagram, a gente comenta, participa dos programas. Eu até com um pouco menos de frequência, mas o Giovanni tem nos representado ali. É um dando força pro outro, porque é um movimento que acontece fora da grande mídia. Mas é um movimento que acontece e permite que a gente possa estar levando o nosso trabalho para mais pessoas. Que pra mim também é válido e muito válido. Porque a gente tá fazendo isso com o esforço da galera que tá lá, às vezes ganhando muito pouco, às vezes fazendo só por amor. E aí quando o Giovanni falou um negócio que é muito importante, que tempo é amor. E quando o cara dá o tempo é o que a gente tem de mais precioso. E quando o cara dá o tempo para escutar a tua música ou para compartilhar o teu som, cara, eu acho que isso, não vou dizer assim, isso é um gesto de amor, é um gesto de bondade. Não é só isso, cara. Isso é uma conexão, é o cara fortalecendo o teu trabalho. E a gente tem que ser, e a gente é muito grato a todo mundo que fortalece o nosso trabalho. Então quem vai ouvir o podcast do Fio Desencapado, que sempre leva o nosso nome também, está nos recebendo hoje para essa entrevista, que vai para uma galera aí que está acompanhando o podcast. A gente também, lá com a Rádio do Rio, tem uma galera, não é só a Rádio do Rio, tem outros lugares que tocam a nossa música. E a gente vai fazendo rock suas vertentes, a gente tem uma entrevista lá. A gente rock vai abrindo rock Latinoamérica, lá do Miro. Miro. É uma rádio underground, por exemplo, que toca na América Latina inteira. O setlist da rádio é uma banda de cada país. E a gente também tá presente lá. Exato, então é isso que faz valer a pena. Mas vocês estão ganhando dinheiro com isso... Cara, não é só o dinheiro. O valor que a gente tem do trabalho não se mede só pelo dinheiro. O sucesso não se mede só pelo dinheiro. Não se mede só pelo número de seguidores. Porque para trabalhar numa rede social hoje tem fórmulas, tem algoritmo. A gente precisa aprender como mexer na rede social e focar ou pagar alguém para fazer esse trabalho. Dá para ter mais seguidores? Dá. Mas toda a galera que está seguindo lá é porque conhece o nosso trabalho e nos acompanha.
Então essa é uma fórmula de sucesso, cara. Isso dá certo. Ah, mas não é 1.000, não é 2.000, vocês não recebem, vocês não fazem patrocínio pra um monte de gente. Ah, pode ser que um dia a gente faça. Pode ser que um dia a gente tenha 1 milhão de seguidores em cada plataforma, 2 milhões, 3, 50 mil, 100 mil, 10 mil. Pode ser que a gente tenha qualquer número. Mas sucesso a gente, tu é reconhecido na rua. A gente tá em Caxias aqui caminhando, tem gente que olha pra gente assim, tá, mas tu é o cara aquele da banda tal. Ah, mas já te vi tocando em algum lugar, tu é músico. Isso é um reconhecimento, as pessoas te enxergam como tal. A gente fez uma enquete no Instagram e a gente pediu que música que tu escuta e que tu diz, puta merda, que música foda, eu gostaria de ter escrito. Eu não preciso nem pensar. November Rain, pra mim, do Guns N' Roses, é a música que eu tenho inveja mortal de quem... É uma das minhas top também. Tom Sawyer do Rush. Porque a November Rain, o cara tem que estar numa merda. Cara, se tu não tiver numa merda fudida, tu não escreve aquilo. Não, tu não escreve nem a letra, nem a melodia. Nada. Rebirth do Angra. Puta música. Pedro, Show das Poderosas. Quadradinho de 8. Uma descida da Xuxa. Cara, eu acho que... Diamonds and Rust, do Judas Priest. Tem uma outra música que é Old Habits Die Hard. Mick Jagger. Que é uma versão da carreira solo dele que ele fez pro filme Alfie, o Sedutor. Mas agora a gente precisa falar quem que respondeu a enquete. O Didio, ele disse a música All Kinds of Everything. Eu fui procurar quem que era o cantor, a banda, tava como Dana, né? Não sei se é essa versão, se é essa coisa. Didio não botou, então um pau no cu do Didio, bem grande. O Rich Balerro, nosso amigo que também tem banda, é músico, irmão do Chef Ciso lá da Roadhouse, que já tem entrevista com ele aqui, falou Home Sweet Home, do Motley Crue. Puta de uma música. Aí vem a gurizada que eu acho que eles querem um ingresso grátis pro show de vocês, ó. Life Sounds Amps botou Sonhos de Liberdade. E o Silva lá do Canadá, o Matheus Stead, ele botou Trem da Morte. Silva sempre acompanha nós, um abraço, Silva. O Silva foi até um caso curioso que ele me mandou um print da Sugestões para Você, do Spotify dele. E tinha várias bandas e uma das músicas era nossa, cara. Tava lá. Acho que era Alvejado. E é uma playlist que ele faz automático, o programa, de acordo com aquilo que tu mais escuta. Né? Se tu bota aleatório na playlist, às vezes toca uma música da tua banda e alguém conhece por ali, sabe? Quais são os próximos passos incertos da banda, né? Quais são os planejamentos? O que vocês têm pro futuro que vocês enxergam pra banda? Do ano passado, é um planejamento do ano passado. Nós tínhamos um EP e um single pra lançar no final do ano. Para esse ano nós temos um álbum. Mas, de acordo com o que a gente estuda de mercado, lançamento e com os novos acontecimentos, aí nosso último mês aí foi muito produtivo. A gente já tinha música para um álbum, só que a gente é muito focado também em não largar um álbum com uma salada de fruta lá. A gente quer largar com conceito, essa é a nossa ideia. É a gente pensar, montar com carinho para quem vai escutar, montar com uma certa, vamos dizer assim, com uma certa coerência. Né? Então a gente tá estudando se vai lançar um álbum ou se vai lançar outros EPs como a gente lançou. O EP deu super certo para nós. Eu acho que o EP teve resultado muito satisfatório e pela forma como a gente vem desenhando novas composições, a gente teria material para um álbum, mas talvez até por estratégia de marketing a gente faça aí, divida isso em de repente mais uns 2 EPs e alguns singles, ao invés de um álbum, e depois a gente junta para fazer um compilado desses que tem... O ano tá só começando, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, né? Mas o nosso principal objetivo desse ano era fazer o lançamento de um álbum mais estruturado do que foi o EP, né? Em princípio digital também, mas com uma estrutura um pouco diferente, com algumas surpresas e mais algumas coisas que a gente vem adicionando na banda, que aí no decorrer do ano, quem nos acompanha vai descobrir. O single teve uma aceitação boa também. É importante a gente agradecer ao Miguel, né, que fez a arte do nosso single. É um grande desenhista, assim, que é meu amigo pessoal, assim, e era um cara que não desenhava há muitos anos, e eu liguei e dei a tarefa pra ele: escuta a música e eu quero uma arte pra essa música. E eu acho que encaixou muito bem com o Trem da Morte. E que arte! Ficou bonita. Ficou massa. Eu acho que ele ficou... sem colorir ficou mais a cara da música, né? Ficou perfeita. Dúvida. Eu acho que a história do EP e single, eu acho que tá indo bem, né? Tá funcionando bem, né? E fica mais fácil pra nós trabalharmos assim,
Por mais que eu gostaria de ter um CD gravado com um encarte, lá, eu acho que... Porque tu é das antigas. Eu sou das antigas, Então né? o sonho era ter um álbum lançado. O meu sonho sempre foi tocar numa banda boa. Então hoje eu toco numa banda boa. Agora seria top demais ter um material impresso, sabe? Aquele que fica pra ti ali, né? O digital vai ficar pra sempre, isso não morre mais. Mas pegar aquele cheiro do novo, né? Então agora vamos fazer um exercíciozinho de futurologia. O ano é 2032. Onde está Passo Incerto em 2032, daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos. Não, aqui as perguntas às vezes elas são É capciosas. ferrar com nós, né? Essa pergunta pode acabar casamento, né? De preferência não instala na garagem ainda, né? De preferência já Não, a gente não instala bastante. a gente não instala na garagem, A gente né? sai na sala. Sala de estar, Na né? sala de estar. Puta de uma sala, inclusive. Lá onde é que Cacete, começou cara. o fio desencapado. É. Maior que a sala da minha casa hoje. Não, e é uma grande vitória. Hoje a gente tem um estúdio nosso, né? Tocando no Rock in Rio já é... Não, eu ia um pouquinho além. Poder estar colhendo frutos de ter tocado no Rock in Rio já. Ah, isso é legal, pô. Pode ser no palco número 2, pra bandas em ascensão, aquela coisa Quem tá toda. contando, velho? Mas, Tanto velho, faz o palco. Cara, É Rock in Rio, Rock in cara. Rio, É o... Ah, porque não é mais rock. Cara, foda-se. O dia do rock, Dia do só rock é vai rock. rock e é o único dia que tem no Rock in Rio. Pra mim é o dia que vale. O resto é festival aleatório. vamos fazer uma pergunta Pronto. então agora. Se oferecesse pra vocês, olha, vocês vão ter que tocar, mas vocês vão abrir pra Anitta. Eu toco, sou músico. Sem problema. azar. Toco. Ah, eu não toco. Vocês vão ter que conseguir um guitarrista. Ó, eu acho que o Pedro também não, Tem coisas que Também o não, dinheiro velho. não paga. Ô, Leandro, mas tem bateria eletrônica, né? Tem bateria programável. Claro que toco, velho. Toca, azar. planeta. Não, Até porque, deixa eu fazer um parêntese. Eu acompanhei um tempo, quando eu tava estudando, dando uma ouvida nos pratos de batera que a gente tava olhando na época com o Pedro. E tem o batera da Anitta é endorser de uma marca da Istambul, acho que é. E eu acompanhei alguns shows que ele bota uma câmera nele e ele tocando. Meu baita músico, velho. Se tu olhar... Ah, eu não gosto da música da Anitta. Foda-se, Anitta. Tu vai olhar os músicos que estão tocando com ela, são de excelência. Ah, mas normalmente é assim, né? Os Mas aí, hired aí guns, nós vamos né, que entrar eles numa chamam. outra seara, né? E aquela Músicos- história é uma coisa que eu já tinha conversado com o Pedro há um tempo atrás. Se fosse hoje, pra largar meu emprego e ganhar dinheiro tocando sertanejo, que é um estilo musical que eu particularmente não curto, mas eu ganhasse bem pra isso, eu ia tocar, velho. Mas aí nós Porque estamos eu falando... ia preferir muito mais Mas viver aí é uma tocando do que viver dentro do Mas aí é escritório. uma outra seara, por exemplo, se tu for parar pra pensar, os músicos bons no Brasil hoje, músicos bons, estão tocando no sertanejo, estão tocando no pop, porque ali tá o dinheiro. Hoje a gente não toca por dinheiro. Daqui a 10 anos eu também pretendo não tocar por dinheiro. Eu abriria para um Chitãozinho Chororó, por exemplo, sem nenhum problema. Porque eu já acho que é um estilo de música que não é igual ao meu, mas eu acho que tem uma qualidade que eu admiro. A Anitta pra mim é diferente, né? Eu acho que é uma mídia, um marketing. Eu não vou entrar nesse médio porque cada um gosta de uma coisa, né? Se nós for falar por tocar, é a mesma coisa que nós. Se nós decidíssemos hoje continuar com a Passo Incerto e criar uma banda, os Pagodeiros Gordos, por exemplo, nós íamos tocar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e segunda e terça grátis num outro bar pra ficar bêbado e esquecer o que tocou. Porque nós íamos ganhar dinheiro. Provavelmente nós iríamos ganhar mais do que nós ganhamos no nosso trabalho hoje. Tocando sertanejo, por exemplo. E eu vou ser bem sincero, o talento de vocês... Alguém ganha muito bem aqui, né? Olha Alguém aqui ali. tá ganhando bem. Olha ali, ó. Não, é que nem eu disse, o talento que vocês têm, assim, com o talento que normalmente as bandas de rock têm, cara, com uma lasquinha do talento ali, pegando só aquelas 4 notinhas que a gente já conhece, né? Um dó, um fá, um lá menor e um sol, tu, cara, Só chover. porra, com as letras que o Chico faz, se ele tomar um chumbaço um dia, hoje eu vou fazer uma música merda. Pô, com certeza faria uma música muito melhor que, sabe? Provavelmente ia ser uma música sertaneja boa, Isso! melhor Melhor do muito que já tem, sabe? Então daria pra fazer, mas cara, quando o cara... Posso dar um spoiler? Por favor. Ele tem já várias músicas sertanejas. Ele tem guardadas. um álbum sertanejo. Tem. Eles falam que é sertanejo, mas não é bem sertanejo. Ah, deve ser, cara. Ele fala isso pra não... É música você- romântica. É que o serta... Rock não é! Ó, eu vou dar outra coisa pra vocês, outro spoiler. Geraldo Aita, que é um dos maiores expoentes guitarristas aqui de Caxias, tocava em baile, cara. Ah, com certeza. Só que o cara tocar em baile, o cara tem que ter uma moral, porque o cara Não, tem... e pergunta pra ele, a gente pediu pra ele já. Ele tem uma música, gravou com nós, foi professor Até do foi uma Leandro. baita honra. É, Nossa. Tem o velho, Geraldo cacete. gravando com nós, né? Ele gravou um solo numa música nossa. Foi, vou dizer assim, do EP foi um highlight. Assim. Um momento Sabe quando bem tu não bacana. escuta uma música dentro do estúdio?
Tu não escuta uma música, tu não escuta nada. Eram os caras parados olhando o Geraldo tocar. Conhece? Cara, Sabe? Tipo, precisa de alguma coisa? Não. E tu vai fazer o quê? Já tá pronto. Na hora, assim, né? Ele, na verdade, quando eu comentei com ele, eu convidei ele pra gravada e ele me perguntou: tu quer que eu leve um solo pronto? Cara, a gente habitualmente não cria músicas assim pra levar pronto pra todo mundo. Então, habitualmente o que a gente faz é chega lá, senta, ouve e pode criar na hora. E daí ele chegou lá e ele começou a jogar um monte de ideia. E quando ele começou a esmirilhar, coitado da guitarra, tinha 4 bocó de boca aberta olhando, né? Eu fui aluno do Leandro Moreira, que era vocalista da Burning Hell, né, da banda dele. E, cara, assim, ó, o Leandro já era um monstro, cara. E irmão do Marcelo Moreira, que depois tocou com o Almar, né? Sim. E só que o Geraldo, cara, assim, quando tu via ele tocando, assim, era um negócio que Diferenciado. passava, assim, do... É outro nível, né? Nossa. Que nem o Paulo Foda. Schreiber. Né? Tu vê ele que tem outra coisa ali, São incorpora. São aqueles guitarristas que tu ouve, tu sabe que é ele que tá tocando. É isso, tem aquela... Bom, a assinatura, né, que a gente fala tanto, né? exatamente. Pra todos os músicos que eu mandei, antes de lançar o EP, eu mandei só um trechinho do solo pra alguns amigos músicos. Vários deles, nossa, velho, mas tu tá tocando pra caralho. Isso aí não sou eu. Pegadinha do malandro. E te garanto que ao vivo não vai sair assim. Não vá no show esperando ouvir isso aí. Spoiler. Até vai não foi tentar. assim. Vai tentar. Não, mas já saiu. Bem parecido. Nem fodendo. Igual não. Pô, diz que saiu, que aí o cara se empolga, né, cara? Saiu, é bem parecido. Tá. Deixa eu pedir pra vocês, qual que é a qualidade que um músico, principalmente de banda autoral que toca na noite, precisa ter obrigatoriamente? Tu precisa ter essa qualidade. Compromisso. Não só o compromisso, acho que o comprometimento com o público. Tu tem que... Eu acho que tu tem o teu trabalho, tu tem que transmitir a mensagem pras pessoas que estão ali. Se é o olho no olho, é o olho no olho. Tem gente que ouve tua música de olho fechado. Para essas pessoas, tu faz outra conexão. Mas é o comprometimento com o material que tu tá entregando. Tem a ver com compromisso com o público, mas é um comprometimento com a obra. Para que ela chegue mais íntegra possível para as pessoas com aquilo que tu realmente quer exprimir, que é a tua verdade. Fé e esperança. Que profundo. E a paz mundial agora. Cara, eu acho que tu precisa desligar uma chave que a gente tem sempre é preocupação com a opinião alheia. Se tem uma banda autoral, o cara tem que desligar essa chave. Porque tem muita gente que vai falar qualquer coisa porque tem inveja do teu som, porque tua banda tá bem, faz um som que eu gostaria de ter, ou porque, sei lá, N motivos. E eu acho que o cara tem que ligar esse botão e tipo, foda-se, vou fazer aquilo que eu acho certo. Não importa, pra agradar um público X eu vou ter que mudar. Não acho que isso seja certo, cara. Segue na tua linha e faz aquilo que tu acha justo. E qual é o defeito que o músico não pode ter de forma alguma? Cara, é justamente o contrário do que nós falamos antes. Se tu é um músico autoral e tu tem uma verdade pra passar, tu não pode falhar com ela. Então tu entrega aquilo que tu tem, mas entrega com vontade. Se o cara é preguiçoso e ele acha que ele vai conquistar o público com um negócio que é autoral e com preguiça, pode tirar o cavalinho da chuva. Não vai conseguir. Foi sempre um dos compromissos nossos, principalmente ensaiando o mesmo cover. Não, a gente tem que tirar a música tal e qual foi criada? Não necessariamente. Mas a gente tem que pelo menos tocar ela redonda o suficiente pra quem tá ouvindo gostar do que tá ouvindo. Porque, vamos tocar exatamente igual ao músico, a banda tal. Isso significa que, basicamente, ele poderia dar play no CD dos caras e ouvir Jackbox, os caras né? no Spotify. Não é bem o que a gente pretende fazer sempre com um show. Habitualmente, a ideia é entregar na melhor qualidade que a gente possa fazer, só que com aquela pimentinha nossa na salada. Né? O cara deve saber contar os tempos. É muito importante, cara. Senti uma indireta aí. Não, tu tem uma noção básica de como tocar numa banda. Que é uma coisa que falta, às vezes. O cara fica muito tempo tocando em casa, na frente do computador, e quando pega uma banda, o cara esquece que a banda é um conjunto. E tu tem que soar dentro da banda de uma maneira harmônica, né? Então, a pessoa que não tem essa noção de harmonia geral, tem uma hora que tem que dar uma debriada aqui, né? Não vou pegar pesado, tem que dar uma segurada. Tem hora que tem que ter mais guitarra, tem hora que o baixo aqui.
Eu acho que é um ponto que o cara tem que ter. Uma noção de harmonia, uma noção de contagem, de tempos pra se encaixar, pra se entrar na música. Uma noção de contexto seria? Uma noção de contexto Porque- geral na música, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto muitos músicos profissionais, que é a galera que vai pro palco todo dia pra fazer show, comentar que quando vai pegar, por exemplo, uma participação de alguém que faz vídeo pro YouTube, aí o cara é um músico incrível, só que habitualmente ele só toca no quarto sozinho, ele só mixa os sons que ele costuma trabalhar. Então quando ele vai entrar num palco pra tocar com muita gente junto, às vezes ele tem aquela dificuldade de não, mas é que eu gosto do som da minha guitarra assim. Mas o som da tua guitarra assim, ele vai sumir na mix. Porque habitualmente, principalmente a galera que toca metal, escava a média porque fica brutal. Mas assim, escavando médio, ninguém vai te ouvir. Porque a guitarra habitualmente fica no centro da frequência, das casas de frequência. Então tu escava a média e ninguém te ouve. E daí basicamente o contexto da bagunça toda tu vai ouvir o baixo, a batera e o vocal. E a guitarra tu vai ouvir só um ruído no final. E essa é uma das partes que falta bastante na galera que sai do quarto pra ir pro palco. É a transição, né? É o momento da transição, né? Tu tem que saber te posicionar como banda, né? Dentro da tua banda. E eu acho que é difícil mesmo, é uma chave que tem que virar, né? Qual foi o show mais incrível que vocês fizeram até hoje? Você pode variar de resposta um pra um. Eu vi um show muito foda deles lá no Cervantes. Nossa, um dos primeiros, né? Um dos primeiros, né? Chico tava alucinado com o microfone pra lá e pra cá. Eu acho que foi o primeiro show que eu tava na bateria, eu acho. Dia do rock? Isso aí. 13 de julho? Isso. Esse show foi louco. Foi que pariu. foda. Foi no Cervantes também, dia 13 de julho de 2019. 19. Isso aí, Isso. 19. Esse show foi massa. Foi massa. Bem massa. Eu curti bastante tocar lá no evento aquele da prefeitura. Gordovás. Ordovás Sunset. Ordovás foi bem legal. Foi bem legal. Bem legal. Principalmente, enquanto a gente tava tocando, a galera que tem um prédio logo na frente, a galera do prédio toda escorada na janela assistindo nós tocada no prédio todo, assim, foi muito legal. O cara filmou, botou nas redes sociais. Tem no YouTube isso aí. Marcou, nossa. Tem no YouTube. Tem A duas Apneia músicas. tem no YouTube. Tem duas músicas desse Tem, DJ. tem. Quando que vocês se considerariam realizados como músicos tocando na Passo Incerto? O que precisaria acontecer? Onde que vocês queriam chegar pra dizer conseguimos, a gente fez? Eu queria fazer uma turnê com o Iron Maiden, só isso. Bem básico. Só isso? Só isso. Pode ser até o show no Brasil aqui, sabe? Olha, Pedro, eu não quero apressar vocês, mas eu acho que vocês corram, porque olha lá. Não sei se dura muito tempo. Tu essas quer turnês. abrir a tour ou tu quer tocar depois deles? Talvez na turnê 2030 que tu pediu lá, talvez não vai mais estar aí, né? Não, mas falando sério, cara, minha visão é alcançar um público grande que se identifique com a música da banda, sabe? Que diga assim, esse som é massa, eu curto vocês porque o som de vocês é muito massa, eu gosto das letras, eu gosto da personalidade da banda. É aquela sensação de fã, sabe? Se tiver pode ser meia dúzia, sei lá, umas pessoas que realmente sejam fã, assim como eu sou fã de algumas bandas, sabe? Esse sentimento, assim, pra mim, se eu visse alguém com esse sentimento que eu tenho por outras bandas, eu me sentiria realizado. Já aproveita, Pedro, depois quando vocês responderem, qual que é o lugar que tu sonha em tocar? Cara, eu acho que seria um sonho mesmo, assim, seria tocar tipo num Download Festival. Wembley ou Stadium. No Wacken. Esses festivais de Wacken é o metal, mais assim, foda, tipo. né? É foda, velho. Nossa. Aquela atmosfera, assim. Eu acho que o tal do Metal fe- Cruise seria. um festival, sabe? Um festival seria um lugar muito massa de tocar. Imagina tu Eu pensava no tal do Metal Cruise porque eu acho que ia ser legal, por exemplo, tu entrar lá com uma banda que todo mundo que vai pro cruzeiro conhece Metal Cruise. e toda a galera vai poder interagir com todo mundo durante o cruzeiro inteiro. Tá, explica Tu não pra vai quem não só- sabe. Na real, o Metal Cruise é um cruzeiro que vai um número X de bandas de metal e o público paga o cruzeiro já com os ingressos inclusos. E tu pode assistir todos os shows e daí tu vai interagir com a banda e tal, porque tá todo mundo no mesmo barco. Não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Literalmente Mas todo mundo no mesmo barco. Todas as bandas que eu ouvi falar, que tocaram lá, eles sempre falam que a experiência foi muito legal. É que nem se, minha senhora, você que tá ouvindo nós não sabe o que é, tem o Cruzeiro do Roberto Carlos, só que é com banda de metal. É a mesma coisa. Chega a virar o barco quase. Imagina. E Aqui, ó. Cara, eu acho que seria uma experiência mais ou menos como a do Pedro. Só que não chegou a almejar um Iron Maiden, né? Mas seria, Falei assim, brincando. seria ser convidado pra alguma banda internacional porque ouviu alguma coisa da banda e ser convidado literalmente para abrir show deles numa turnê no Brasil, por exemplo. Aí eu acho que sim, tu chegou lá porque
algum dos teus ídolos te ouviu o suficiente pra querer tu no palco com eles em algum momento? Cara, na verdade, assim, o ponto de realização que eu acho que seria massa, assim, seria nós chegarmos ao ponto de gravar um trabalho audiovisual. Esse seria o primeiro ponto de realização, se nós gravar um trabalho audiovisual, assim, com casa cheia. Eu não vou dizer pra vocês o lugar que possa ser, mas não precisa ser 20 mil, 30 mil pessoas, porque a gente ainda não vai ter esse alcance. Talvez ainda não tenha. Mas se for assim, ó, 1000 pessoas cantando a nossa música, aquela hora que baixa o instrumento a galera canta o nosso som, já arrepia de pensar. E o lugar que eu gostaria de tocar, apesar de que a galera fala que o Rock in Rio não é mais o mesmo, e não é mesmo, o Rock in Rio é multicultural, mas pela história e de transformação do que aquele primeiro Rock in Rio e de lá pra cá o que ele vem fazendo, com a proposta de rock, seria realmente tocar num dia de rock, depois assim, ó, depois do fim da tarde, já tá escurão ali, as luzes pegando e nós aqui detonando o nosso som, e a galera cantando. Aí, pra mim, é uma realização. Uma realização como banda, assim, eu acho que seria ser chamado para tocar nos lugares pela nossa música, né? Pela música autoral que a gente faz, não só aqui na cidade como fora. E acho que isso também complementa o meu local que eu gostaria de tocar. Gostaria de ser chamado para tocar ou ter a possibilidade de tocar no Circo Voador, cara. Que eu acho que é um palco, assim, a meca do rock nacional, que é uma meta que eu não acho que é impossível, né? Eu acho muito mais fácil a gente tocar no Circo Voador, por exemplo, como banda autoral, do que tocar no Rock in Rio, né? Que eu acho que seria um segundo momento que pra mim seria... O fim da vida pode acabar ali, entendeu? Fui tocar no Rock in Rio, tomei um litro de uísque, eu e meu filho, cara, o mundo acabou, né? Mas o Circo Voador, assim, é um marco, assim, no rock nacional. Assim. Se nós conseguíssemos tocar lá com a nossa música, seria a realização da vida. Vocês acham que é uma limitação vocês cantarem somente em português? Limita o público, o alcance? Ou também vocês têm algum plano para de repente encaixar alguma coisa em outras línguas? Sabendo de como funciona a rede social hoje, a gente sabe que habitualmente o TikTok da vida, o YouTube, o público é gigantesco se tu faz o teu trabalho em inglês. Vinho! Enfim, é sim uma limitação a nível geográfico, né? Pode ser que a gente tivesse muito mais seguidores, muito mais gente estivesse ouvindo nosso som se a gente cantasse tudo em inglês. Não é uma carta fora do baralho, a gente pretende sim compor algumas coisas em inglês, porém não é mandatório para nós. A gente compõe o que tem vontade, se sair em inglês saiu, se sair em português saiu. De qualquer forma, o que a gente compõe, habitualmente até aqui o que a gente tem composto é para nós. A gente compartilha com todo mundo, quem gostar gostou, quem não gostar, azar. Mas habitualmente o que a gente tem feito é, a gente faz a música que gosta e exibe e bota na internet pra quem curtir, ouvir junto. Gente, então o que é preciso pra montar uma banda? O que tu precisa ser para ser membro de uma banda também, né? Primeiro, a vontade e o bom senso de lidar com outras pessoas. Qualquer relacionamento na vida não é fácil. A gente já teve atrito na banda. A banda quase acabou. Mas enfim, é o bom senso daquela hora que dá merda tu sentar pra conversar. E acredito também que o mínimo de tu saber que tu tem que fazer a tua parte. Enquanto teu contexto de instrumento, eu digo. De tu ensaiar na semana, a gente combinou de tirar X músicas, tu fazer a tua parte, tirar essas músicas, não deixar pra... não, deixa que eu passo lá na hora do ensaio. A hora do ensaio é pra todo mundo chegar pronto pra gente fazer a música rodar. Não é a hora de tu... não, mas eu acho que esse solo é assim. Não é assim. Eu tenho que chegar com aquilo pronto. Basicamente, o mínimo é tu levar a sério o suficiente pra que tu faça a tua parte e o teu tema de casa, principalmente, na minha opinião. Eu acho que são duas coisas que são importantes pra pessoa, né, pro cara ter uma banda. O momento da vida que tu tá, porque se tu é um cara novo, por exemplo, 17, 18 anos, tu quer montar uma banda, tu só precisa ter o básico, saber tocar e encontrar a tua turma. E vocês vão crescer junto. E eu acho que isso aí todo mundo deveria ter, né? É como casar uma vez e ter uma banda, todo mundo deveria ter. Pra aprender a gerir conflitos, né? E se tu tá numa idade maior, assim, que tu já tem uma certa experiência, eu acho que é importante tu ter o comprometimento. Porque aí que nem o Leandro falou, né?
a gente trabalha, a gente tem família, a gente tem outros compromissos. Então, aquele momento que a gente dedica para ensaiar, a gente tem que chegar mais ou menos prontinho. Se a gente vai criar alguma coisa, vai compor, é tranquilo. Mas se tu tem um compromisso, tu vai fazer um show, tu tem um setlist, tu tem que ter o compromisso de tirar. Mas eu acho que isso é mais lá na frente, né? Eu acho que pra te sair do quarto e montar uma banda, tu só tem que encontrar a tua turma. Todo mundo mais ou menos nivelado, todo mundo que queira crescer junto, que tem mais ou menos o mesmo gosto musical e pau na mula. Cara, eu acho que é isso aí que o Giovanni e o Leandro falaram. É uma seriedade, né, pra levar as coisas a sérias, porque no final das contas tu vai te divertir. Se tu gosta de tocar um instrumento, é prazeroso, é divertido, pô, na banda vai ser muito bom. Mas tu tem um mínimo ali pra tu encontrar uma galera que corresponda, né, digamos assim, que tenha a mesma ideia de música, que tirem as mesmas influências ali, que não fique muito longe, porque senão, essa música aqui eu não toco nem a pau, não, porque daí o outro já se ofende. Esse tipo de coisa, assim, tem que às vezes ceder de um lado pra ir pro outro, tem que ser um pouco flexível, né? Eu acho que muda também, tipo, é que nem tu tá trabalhando num lugar com um amigo teu, vocês fazem aquilo muito bem. Outra coisa é tu sair com esse cara, virar sócio e abrir um CNPJ. É que nem tu transforma pra fazer uma coisa séria com a banda, né? Aí muda, aí tem responsabilidade, aí não vai ser mais tanta diversão quanto era antes, vai ser mais trabalho. Pode ser diversão se todo mundo levar a sério. Mas aí, por exemplo, tem um exemplo contrário, né? Eu e o Leandro trabalhando junto não dava certo. Mas como banda a gente se entrosa bem, né? Olha ali, ó. Na verdade, pra ter... Ó, vai começar a rir, filha da puta. Não, mas assim, acho que pra ter uma banda, além do comprometimento, porque assim, dificuldade todo mundo tem. Né? Pô, às vezes, não consigo evoluir, ter algum degrau que eu não consigo transpor, cara. E é importante tu estar junto com pessoas que entendam aquilo que é dificuldade e que te motivem a ir além. E eu acho que aqui a gente tem um quadro aqui na banda que, se, pô, por mais que o Giovanni se intitule um cara preguiçoso, mas a gente sabe que ele estuda em casa. O Pedro é um cara super dedicado, o Leandro também. Eu, na medida do possível, eu também tenho buscado me dedicar com o vocal, com o baixo. Então é com o estudo, é um comprometimento com aquilo que a gente vai chegar e entregar de melhor. Então assim, pô, se a banda é pra ser um negócio de satisfação, pô, entrega teu melhor. Mas se ela for profissional, tu tem que entregar teu melhor também. Porque aí o teu sustento, o teu trabalho, ele depende daquilo. Então, tu tem que entregar o teu melhor pra banda, como tu entrega no trabalho, como tu entrega em casa, numa relação legal. Se não tiver uma relação legal com a banda, falaram de ter a galera mais ou menos alinhada no questão de nível. Mas eu acho que o alinhamento principal ele tem que ser o objetivo. Se é uma banda de brother que quer só fazer o som e depois fazer um churrasco no final e tá tudo certo, beleza. Agora, se é uma banda de brother que quer ver o que dá, mas tem que estar todo mundo com o mesmo objetivo. Porque senão vai ter aquele cara que assim, se eu não tirar tal música, tá tudo bem. Pô, mas aí a gente tem show daqui a 2 semanas, nós tínhamos combinado de tirar. Aí não tá tudo bem não tirar, tu tem que fazer, simplifica, dá um jeito, a galera ajuda, mas assim, um alinhamento de objetivos, além do alinhamento técnico e assim, vontade de pertencer. A banda não, nem toda banda é um CNPJ. Mas a banda, pô, a Passo Incerto hoje é uma família. Tem gente que leva o nosso nome, a nossa marca e a nossa música adiante. Então, se é para essas pessoas que a gente começou a fazer música, não adianta a gente querer baixar a qualidade. Eles estão esperando o melhor de nós, eles estão esperando a nossa próxima música e é para eles que a gente vai entregar. Passo Incerto em uma palavra, Leandro. Sonho? Chico. Sonho. Sucesso. Liberdade. Então agora eu quero pedir, começando pelo Leandro, depois o Chico, Giovanni e Pedro, para deixar uma mensagem para aquele cara que tem uns amigos e tá de repente pensando em dar um passo maior, comprar uma mesa de som, quer começar a tocar na noite, aquele cara quer fazer uma banda, seja autoral, seja uma banda cover, deixa uma mensagem para aquele gurizão assim que, ou não mais tão gurizão, que tem esse sonho também que vocês estão buscando aí. Trabalha pra isso, né, velho? No final das contas, a gente vive uma vez só. E tu fazer o que tu gosta é muito importante, principalmente porque um problema recorrente de hoje em dia é o problema mental que as pessoas têm, de exaustão e etc. Tu fazer algo que te dê prazer faz muita diferença na tua vida como um todo. E eu acho que isso aí é muito importante. E se tá faltando só um empurrãozinho pra dar espaço, só pensa que é melhor fazer do que pensar que, de repente é só mais um compromisso. Se tu gostar, deixa de ser um compromisso e passa a ser um momento muito divertido da tua vida. Chico! Eu acho que a música, ela tá presente em tudo. E quando tu quer trazer pro teu estilo de vida
ser um músico, independente do estilo que tu vai ter. Se vai ser um cara de voz e violão, se vai ser um cara de banda. Eu acho que o mais importante é tu saber que dá pra fazer. Então eu não quero... A mensagem que eu quero deixar é um pedido. Pega lá o nosso EP Sonhos de Liberdade, escuta aquela mensagem que tem na introdução e entenda que dá pra fazer, é possível. E o sonho, às vezes, ele não tá tão distante. Se tu sonha em ter, se tu sonha em fazer, faz. Não deixa as pessoas dizer que tu não pode. Não deixa as pessoas dizer que não dá certo. Porque essas pessoas aqui, talvez lá quando estiver dando certo, tu estiver feliz, elas não vão estar mais lá do teu lado. Pra te puxar tapete, pra te puxar pra baixo. Então assim, esquece o não dessas pessoas. Não te importe com elas. Faz aquilo que tem vontade. A mensagem do EP Sonhos de Liberdade é sobre isso. Faça aquilo que é teu sonho. A vida é uma só e a gente tem só uma oportunidade para ser feliz. O melhor momento para começar, claro, com certeza, era alguns anos atrás, era algum tempo atrás. Mas se eu puder deixar um exemplo, eu comecei a estudar música com 29, hoje eu tenho 33. A gente tem um EP lançado, um monte de single e uma carreira de muita felicidade e de muita liberdade pela frente. Vai dar certo? Não vai? Passo incerto, como tudo na vida. Dá pra fazer. Cara, uma mensagem, se tivesse que deixar, né, pra esse guri lá no início, que já fomos todos nós um dia, cara, começa. O não tu já tem. Se vai dar certo ou não vai dar certo, o tempo vai dizer. Mas comece, saia da garagem. Se junte a outras pessoas que têm o mesmo gosto, a mesma gana e começa. O pior que pode acontecer é não dar certo. E aí, tu começa de novo. Né? Não tem muito que pensar no futuro. Começa, só começa. Eu como mais velho da banda, já passei por outras experiências de música e eu acho que é isso, é assim, ó, vai tentando pra sempre, cara. Se é o que tu gosta, vai tentando. Mas tem aquele primeiro passo, assim, que tu pega o camarada do lado e senta com ele e faz alguma coisa e aí agrega e começa. Né? O não tu já tem, não só do todo como... Né, da família, dos amigos, o não tu já tem. Só começa. Pega a tua guitarra, pega teu violão. Se tu tem tu toca naquele cubo da igreja, não importa, só começa. Começa e deixa fluir. Pedro Sartor, meu velho amigo. Cara, já foi falado bastante o que eu acho que tem que fazer, que é literalmente botar a cara a tapa, né? E fazer uma coisa por ti, cara. Se tu tem o sonho de tocar, de ter uma banda, tu tem que tentar. Não adianta tu ficar parado, imaginando, sonhando em casa. Ah, como seria bom. Tenta, velho. Vê se vai ser bom, vê se tu vai gostar. Porque às vezes é um sonho, tu chega ali e não é. Ou vai ser bom e tu vai gostar. Tu vai ter teu público, tu vai ter teus shows, alguma coisa assim. Tua banda vai dar certo, alguma coisa assim. Mas o básico é tu pegar e se mexer, cara. Pra qualquer coisa na vida a gente tem que ir atrás do que a gente quer, né? Eu acho que é só resumir. É um resumo do que o pessoal falou, não tem muito o que acrescentar. Porque tu vai pensar o seguinte, a única coisa que nenhuma das nossas esposas pode reclamar é que algum de nós não chega em casa bem num dia. A gente chega tranquilo porque tu faz o que gosta em algum momento da tua vida. Pra isso tem funcionado como uma terapia, basicamente. Isso é verdade, cara. É assim como andar de moto, algum outro hobby, né? Cara, vai um dinheiro desgraçado, mas tu chega em casa, tu deixa a moto ali, tu senta e tu fica... Ah, é isso. Como qualquer hobby, né? Tu só perde dinheiro, cara. Isso, é. No início, qualquer atividade amadora, né, digamos assim, é porque tu ama, então o nome já fala. Sim. Tu ama aquela coisa. Se tu ama as coisas, tu vai atrás, né? Mas não deixa as pessoas dizerem que é hobby se não é hobby. Se você não encara como hobby, não deixa as pessoas classificarem. A palavra hobby tem sido A palavra hobby, a palavra foco. Ah, porque tem que focar em tal coisa, tal coisa. Hoje a gente é multitarefa. A gente não é só aquela coisa que era no passado assim, não. O cara aprendeu a apertar o parafuso. Ele vai ser o apertador de parafuso a vida inteira. Hoje a gente é multitarefa, a gente muda de carreira. Pô, cara, olha o tamanho disso mudar de carreira com 30, 35, 40, 45. Não importa. A gente muda, a gente vai trabalhar o resto da vida. Se a gente viver 70, 80 anos, talvez a gente ainda esteja trabalhando, esteja nativa. E talvez lá com 60 tenha vontade de mudar. E tá tudo certo. No passado não dava, hoje dá. Então assim, é hobby? Um hobby andar de moto? Mete bala, cara. Mete bala. Faz um videozinho, monta uma rede social pra agregar a galera que anda de moto. Abre um bar pra galera que anda de moto. Assim como a banda.
fomenta espaços, chega com outras bandas ali. E se tu não encara como um hobby, tu quer um dia viver disso, quando te disserem que é um hobby pra tentar, não, mas isso é um hobby, tu nunca vai ganhar nada assim. Cara, se tu pensa em ganhar dinheiro com isso, usa a estratégia correta pra ganhar dinheiro. Se o dinheiro é secundário, é consequência do negócio, vai na tua trilha. O importante é saber o que se quer. Coronel Sanders, criador do Kentucky Fried Chicken, o KFC, ele com 70 e poucos anos, 60 e poucos anos, que ele virou milionário, que ele botou a empresa dele, que ele resolveu criar um nome, cara. É isso aí. Pica. Chegamos no final de mais um episódio e agora eu vou deixar a palavra com meus colegas de bancada para suas considerações finais. Começando com minha colega e minha namorada, Linara Filipon. Então, primeiramente, queria agradecer, né, vocês a terem vindo, disposto do tempo de vocês. Eu sei que provavelmente vocês gostaram, porque vocês estão falando de algo que vocês gostam muito, dá pra sentir quando vocês falam. E isso é algo que eu acho muito legal, isso eu já comentei várias vezes com o Bump, que é muito legal escutar as pessoas falarem das suas paixões. Isso inspira muito a gente. E eu queria agradecer mais uma vez por vocês terem nos inspirado na tarde de hoje. Me sigam nas redes sociais, no Instagram, @lifilipon, e no Facebook é Linara Filipon, eu acho. Não sei porque quase não entro, então provavelmente se você me solicitar, eu vou demorar 432 anos para lhe aceitar. Agradecer principalmente ao pessoal por abrir as portas para receber a banda aqui hoje, para estar falando com vocês. Nos sigam nas redes sociais, @PassoIncerto. No YouTube não é ainda, vai que algum dia a gente chegue lá, mas enfim, procura lá Passo Incerto em qualquer rede social e você vai encontrar um pouquinho do nosso trabalho. Quero agradecer Fio Desencapado Cast, Linara, Bump, né, pela oportunidade aí. Os demais colegas de bancada que hoje não estavam aí, mas o Pedro tá aí também compondo esse belo quadro. E agradecer a oportunidade, né? Demorou um pouquinho para acontecer, a gente esperou ficar num ambiente um pouco mais seguro. Estávamos ansiosos para vir aí. Nós também. Mas agradecer a galera que escuta o podcast aí e pedir para nos seguir nas redes sociais, @PassoIncerto, eu sou @ChicoMelodia. Lá a gente vai postar alguma coisa nova aí dos nossos materiais, tem novidade esse ano. E pedir para aquela galera que quer ouvir uma mensagem bacana para acompanhar o EP Sonhos de Liberdade, que lá tem uma chave de sucesso, tem uma virada de chave aí, que está fazendo parte aí da nossa história. E esperamos que aquelas perguntas que foram nos feitas sobre os nossos próximos daqui a 10 anos, com essas viradas de chave que a gente está fazendo hoje, que elas sejam realmente realidade, seja com 10, seja com 8, seja com 15. Tamo aí, galera. Obrigado mais uma vez pela oportunidade aí. Cara, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa paixão, né? Que é a música, e pelo trabalho que a gente tem feito com muito amor. É uma honra para nós estar aqui. Vou plantar uma sementinha do mal, né? Eu gosto muito da palavra sementinha do mal, porque às vezes ela brota. Nós podíamos fazer outros, né? Mas também podíamos fazer um ao vivo e com música. Né? Olha! Fizemos lá no estúdio e aí a gente vai conversando e tocando, e a gente toca as nossas, toca alguns covers, e eu acho que é uma ideia boa, porque eu não me lembro de ter visto isso em nenhum lugar, mas principalmente agradecer por todo mundo que vai nos ouvir aí, que vai curtir, com certeza vai curtir, porque ficou curioso, né? E muito obrigado. Bom, eu quero agradecer o Bump, a Linara, por ser os hosts de hoje. Eu agradeço, pessoal, os nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanha, Fio Desencapado, e o pessoal que acompanha a banda também. A força que vocês dão pra nós é bem boa e faz a gente trabalhar firme pra seguir fazendo material bom, pra interagir com o pessoal, desopilar e tirar um pouco a cabeça das coisas mundanas aí, inspirar as pessoas. Bom, me sigam no Instagram, @phsartor, lá tem dicas de musculação. E no @spaudio, que é uma empresa que eu tenho de fabricação de equipamentos para áudio. Pedais, amplificadores, concertos, de consultoria também de equipamentos, toda essa parte. Tô com uma dúvida aqui, me dá uma ajuda, né? A gente ajuda aí. Faz o Pix e tu ajuda. Tem que ajudar, né, cara? Tu tem um conhecimento, eu acho que tem que espalhar o conhecimento. Não importa pra quem seja ou como, remunerado ou não, cara, eu acho que é uma coisa que engrandece quem compartilha do conhecimento. É isso aí, um abraço. E dá uma seguida lá no Fé Café e... Energia. Fé Café e Energia. É um projetinho do nosso vocalista aí, do Chico Melodia. Se tu gostou do que ele falou, tu vai gostar do que ele tá postando lá. Um projeto, na verdade, com mensagens edificantes e
mensagens e reflexões positivas aí para quem quer virar algumas chaves na vida e quem tá precisando de uma palavra de ânimo, uma expressão legal aí para poder tocar o dia a dia aí. Tamo junto. Primeiramente, eu quero agradecer meus colegas de bancada, o Pedro e a Lenara, que o Pedro é nosso agente duplo, ao pessoal da banda Passo Incerto, que também é o Pedro, o Giovanni, o Chico e o Leandro. Quero dizer que eu fico muito honrado de saber que a nossa história vem crescendo junto, né? Se cruzou. Se cruzou junto lá no começo, vocês já tinham uma estrada maior e que a gente segue junto nessa. Quero agradecer você também que ouviu a gente até aqui, nossos apoiadores SP Áudio, que o Pedro já falou, mas eu vou repetir porque ele tá me pagando. Não tá me pagando, mas quem sabe agora com essa indireta aqui... @sp_audio e a galera da banda Passo Incerto, @Passo Incerto. Veja só, hoje tá todo mundo presente aqui, né, cara? Você pode escutar a gente no Deezer, Spotify, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Obrigado por sua companhia e nos vemos na próxima.